Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de séries. Vamos falar de talvez da série, né? Talvez da maior série que já existiu na TV. Vamos falar dos 10 anos de Game of Thrones, e para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, e estudando assim sobre a série, eu me deparei com uma questão que é: o desgraçado do Martin ainda não acabou os livros, cara. A série fez 10 anos e o cara não acabou os livros, cara. Eu tô com o Anderson. Quando você disse a maior série de todos os tempos, eu achei que você ia falar de The Wire, Breaking Bad, The Sopranos, possivelmente Arquivo X. Vem falar de Game of Thrones, cara. Cara, é indiscutivelmente a maior série de todos os tempos. E principalmente na parte de cifrão, de dinheiro, de money. Isso é inegável, isso não tem disputa. Agora, isso não tem disputa, mas de questão de arte e de entretenimento, aí sim é discutível. Acho que você não entendeu. Tem duas maiores da própria HBO, The Wire e The Sopranos. Sim, não, você pode pensar em outras muitas, mas pra muita gente, Game of Thrones é a maior, não só a maior série de todos os tempos na parte financeira, e isso é indiscutível, e nas partes de recordes de audiências, de premiação e tudo mais, como a série preferida, né? Uma série que realmente é mais uma daquelas séries que mudou a TV de alguma forma. Eu sou o Vinícius e, bem, vamos conversar sobre os 10 anos dessa série que estreou lá em abril de 2011, mais precisamente em 17 de abril de 2011 chegava a HBO Game of Thrones. Caramba, 10 anos que é a estreia de Game of Thrones. E a série terminou, né, no dia 17 de maio de 2019, com a sua oitava e polêmica última temporada, com 73 episódios no total, que de alguma forma mexeram com a televisão e a história da televisão. E eu quero saber de vocês, como eu falei, nossa, já se passaram 10 anos, das suas lembranças quando começaram a assistir Game of Thrones. Vocês pegaram da primeira temporada? Vocês conheceram primeiro os livros do George R.R. Martin, né, que foram lá, começaram a ser publicados em 1996, eu não sei exatamente quando ele começou a sair no Brasil, mas enfim, em 96 saíram os livros que tinham um relativo sucesso mais fora do Brasil do que no próprio Brasil. E, bem, quais são as primeiras lembranças que vocês têm da série Game of Thrones? Cara, eu lembro quando eu vi a primeira chamada, assim, pra uma série medieval. Afinal, a gente tá falando de 2011. O que era a TV na virada da primeira década de 10 pra essa dos anos 2000? Era muito focado nessa coisa do crime organizado, das máfias, que, como a gente já falou, The Wire, Breaking Bad, Soprano. Você tinha muito as séries de TV, Law and Order, fazendo muito sucesso. Esse tipo de série, que essa coisa meio medieval, ela tinha ficado um pouco meio abandonado, assim. Então foi um ressurgimento desse tipo de série. Mas o que mais me impactou também, querendo ou não, foi a presença do Sean Penn logo na primeira temporada. Você fala, caramba, um cara que fez Senhor dos Anéis vai fazer uma série medieval, foi meio que automático pra me forçar a ver, sabe? E 2011 ainda não tava com uma, tão forte a presença de atores conhecidos no cinema nas séries, né? Também. Existia, mas não era tão forte como é hoje em dia, né? Que hoje em dia já, é uma coisa só praticamente, né? A TV. Esse ponto de virada foi bem nessa época, porque a TV, por um artista de cinema, a TV sempre foi vista como uma coisa menor. Era sempre assim, a pessoa cresce na TV, vai pro cinema e nunca mais volta. Até meados de 2012, 2013, era muito visto como uma decadência a pessoa fazer cinema e depois voltar a fazer TV. Hoje é muito pelo contrário. Hoje a pessoa, ela faz cinema, faz TV, porque, como você falou, tá tudo uma coisa só, principalmente por conta da internet, do streaming, essa barreira, apesar de serem serviços separados ainda, TV, internet, TV, cinema, streaming, elas são separadas mais na sua questão de criação do que na prática, porque na prática é tudo a mesma coisa. Não, sem dúvida, é isso que você falou, tem total sentido, e também a gente comentou um pouco quando a gente gravou sobre Twin Peaks, né, Everton, que o David Lynch é o primeiro cara que realmente faz essa junção da TV com o cinema, né, que é um diretor que era conhecido no cinema e vai fazer TV, e também é uma série que marcou a história da TV. É bem isso mesmo. Não, eu lembro que na época eu assisti, eu me lembro que eu assisti muito sem querer. Um dos fatores era isso, de ser uma fantasia, tá ligado, medieval, tipo, A Chamada era isso, e ter o Sean Penn também, tipo, você liga direto o Senhor dos Anéis, né, cara, então não tem como. E eu me lembro de eu ter assistido o piloto, assim, muito sem querer, eu baixei mesmo, porque a gente vai falar disso também, que ela foi uma série que, dessa questão da pirataria, cara, ela foi a que mais foi pirateada da história também, né, e é um fator
fator muito essencial também pro sucesso dela, né? Sem dúvida. E eu assisti o piloto, cara, e eu tinha gostado, só que eu não assisti, eu não acompanhei semanalmente. Eu assisti o piloto, gostei, mas falei, tá bom, deixa pra lá. Voltei a assistir só quando acabou a primeira temporada. Aí eu assisti Depois o do resto. episódio 9. Isso, depois eu assisti o resto antes de começar a segunda, sabe? Eu conheço muita gente que fez isso, cara. Quando ficou sabendo do episódio 9, já ficou, caramba, eu preciso assistir. Eu sou rato de série, então assim, eu vi e já falei, pô, esse primeiro episódio é bom, hein? Bem produzido, a fotografia o final já legal, é a história é bem impactante legal. pra caramba, né, cara? O final do primeiro episódio já é um impacto diferente que você não espera. E eu falei, vou assistir. E eu assisti, infelizmente, religiosamente Game of Thrones toda semana. Da primeira à última temporada. Inclusive sofrendo nas 2 últimas temporadas, mas eu tava lá. Tava forte, firme e forte desde o começo, né? Então você viu a ascensão e a decadência in time, né? Exatamente quando ela tava acontecendo. Só pra terminar rapidinho, contextualizar o que você falou dos livros, os livros só chegaram no Brasil depois da série, inclusive num trabalho muito mal feito da Leia, na primeira edição, a editora Leia. Ela trouxe os livros traduzidos do português de Portugal pra cá. E eu tinha esses primeiros livros até um tempo atrás, então eles tinham muito... Não eram erros de português, mas eram muitas palavras que não tem no nosso vocabulário português brasileiro. Só existe no português de Portugal. Depois eles relançaram certinho, com versão corrigida, traduzida direta do inglês, readaptada pro Brasil e tal, mas chegou muito nas pressas, sabe? Putz, a gente tem esse material em catálogo, mas a série chegou, vamos lançar de qualquer jeito. Uhum. E engraçado, não sei se o Everton lembra disso, mas antes, assim, eu acho que eu tinha noção de que a série existia, mas era o que passou despercebido pra mim na primeira temporada. Eu lembro, cara, eu assisti, eu me lembro que eu assisti o capítulo, tipo, muito sem querer, assim, eu assisti e falei, pô, é legal isso daqui, aí até mencionei pra você, mas não falei, assim, assiste isso daí, sabe? Tipo, assiste isso aí que vai ser foda, mas você lembra que eu cheguei com o primeiro livro aqui, que um belo dia eu tinha mania da Saraiva, quando ela ainda existia, ela existe ainda, mas enfim, tá quase pra não existir mais, mas enfim, ia lá e comprei o primeiro volume do Game of Thrones, o primeiro livro, né, que eu falei, pô, interessante, gostei da capa, achei bonita, tal, sinopse, isso aí engana não engana porque o livro não seja bom, mas te faz comprar, né, e comprei e acabei não lendo, porque a maioria dos consumidores de livros compra mais do que lê, né, mas comprei, deixei ele lá e falei, cara, interessante. Aí depois que eu fui linkar que tava saindo a série pela HBO, e demorei um período pra assistir, eu só fui começar a assistir Game of Thrones de verdade quando tava na 3ª temporada. Você comprou o livro, eu falei, cara, essa daí é o da série que eu assisti lá, cara. Sim, exatamente isso, porque eu não tinha linkado uma coisa com a outra, depois que eu fui ver. E depois que a 3ª temporada acabou, que tem outro o Sanders falou o capítulo 9, quem sabe do que acontece, também tem, todas as temporadas tem momentos impactantes, mas o da 3ª temporada, o Casamento Vermelho, é realmente uma coisa que impactou ainda mais, e aí a partir disso que eu falei, pô, agora eu vou assistir essa série que realmente tá todo mundo falando disso, e parece ser interessante e tal. Fui lá, assisti, maratonei, aí a partir da 4ª eu comecei a acompanhar exatamente quando ela saía, como ela saía. Os livros, infelizmente, eu ainda não li todos, eu só li até o 3º, né? Somos talvez. Dois. Mas eu acho que tem tempo ainda até o Martin conseguir terminar de escrever. O remake vai começar, o spin-off vai começar, vai fazer audiência, vai dar dinheiro, vai terminar e o velho ainda tá escrevendo o 7º livro. E já linkando, assim, pra gente também trazer novidades, rapidinho, o Martin acabou de assinar um contrato de exclusividade por 5 anos com a HBO, então você vai poder produzir série e escrever pra HBO em TV, então se prepara que vai ter muita coisa de Game of Thrones. Mas vamos voltar... isso, né? Do Wild Card, cogita-se muito do Wild Cards também, né? Sim, outras coisas que ele escreveu e também, quem sabe, até coisas originais que ele escreva diretamente pra TV, né? Ele é um cara que ele era roteirista, né, cara? Tipo, já... Não é... Quando a adaptação do Game of Thrones não é uma coisa assim... Pegaram um livro dele, caralho, e ele falou, nossa, o que aconteceu? Não, ele era um cara que já era roteirista em Hollywood, sabe? Ele era um cara já safo nessas negócios. Ele escreveu aquela Bela e a Fera, sabe aquela série? Tipo, sim. Ele escreveu 2, 3 anos e foi roteirista da série. Então, tipo, ele é um cara que ele sabia do que é, e ele sabia também que era quase impossível adaptar o Game of Thrones, sabe? A ideia original de adaptar o Game of Thrones, ela começou ali no final dos anos 90 já. Sim, ele recusou várias propostas de cinema, né, pra adaptar Game of Thrones, porque ele realmente não via a série indo pra um filme. Só que o que fez ele falar assim,
isso é possível foi a trilogia do Senhor dos Anéis. Ele viu que dava pra fazer. A questão é, não existia a quantidade de dinheiro pra fazer aquilo na TV. E também pra fazer filme daquilo, seria picotar demais a história, porque é muita coisa. São milhares de... Porque a série de TV, o grande barato dela é que ela é montada de forma que você tem uma linearidade no episódio, você consegue acompanhar. Os livros são calhamaços de páginas e são todos rolando ao mesmo tempo, paralelo. Cada capítulo é um personagem diferente, mas tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então você que tem que montar a sequência da história, do quebra-cabeça. É quase como se fosse um diário. Não chega a ser nenhuma narrativa própria, sabe? Ele tá contando a passagem da Arya aqui e no capítulo seguinte a passagem do Jon. Mas não é uma seguida da outra. As duas estão acontecendo paralelamente, em locais diferentes. Sim. E também tem o fator do Martin ter falado que a questão é que ele não queria também que fosse adaptado pra TV aberta, porque, cara, não tem como, sabe? Tinha que ser realmente... Game of Thrones da CW, né? Não ia rolar, né? E cara, a HBO que não fazer as séries desse tipo, né, também foi um risco do caramba, sabe? Não, sem dúvida. Mas a HBO chegou até Game of Thrones em 2007, né? Que de fato adquiriu os direitos da série de livros, né? Na Crônicas de Gelo e Fogo. E contratou os showrunners, né? O David Benioff e o Daniel Brett Weiss, com o D.B. Weiss, que a gente conhece, né? Normalmente. Que foram showrunners contratados para desenvolver e criar o roteiro da série juntamente com o Martin, né? Então, um dos fatores, além do Martin ter visto os filmes do Senhor dos Anéis, ver que dá pra fazer, foi também a conversa que ele teve com o Benioff e o Weiss, que realmente mostraram que tinham domínio sobre a obra que ele tinha escrito e que juntamente com ele conseguiriam desenvolver alguma coisa que ele realmente visse que ia dar certo na televisão. Isso diz muito também o caminho tomado e principalmente a qualidade do roteiro nas temporadas finais, quando o Martin saiu da escrita da série. Sim, da colaboração direta de ideias, né? Que isso é bem nítido e é bem conhecido que ele realmente parou de participar da parte criativa de roteiro, de criação de história nas últimas temporadas, porque ele estava focado nos Ventos do Inverno, que é o 6º livro da sua série, que ainda não chegou, mas um dia vai chegar. E, bem, o David Benioff... só pra linkar com uma coisa que eu falei no começo, a HBO também, em 2007, comprou direitos, né? E 2011, que saiu a série, o piloto foi gravado lá em 2009, mais ou menos, ela tava querendo uma nova série grande, né? Porque Os Sopranos tinha acabado, e a principal série da HBO em 2011, ali quando estreia o Game of Thrones, era True Blood, que foi um relativo sucesso, mas não é Game of Thrones, não é uma das séries que tá no imaginário popular que as pessoas lembram e foi um sucesso arrebatador. Então, como foi Sopranos, né? Anteriormente tinha sido a principal série da HBO, era a principal série da HBO por muitos anos. Então a HBO também tava querendo um novo show que atraísse muitos espectadores, né? Telespectadores, e também fizesse que tivesse assinaturas pro seu serviço, né? Que é o que vale, né? E sem contar que ela tava vendo na concorrência duas séries enormes, que eram Breaking Bad e The Mad Men. Sim. Mad Men, né? Não tem D no começo. Então, assim, são duas séries que vieram também pra papar todos os prêmios, e isso acendeu o alerta lá na HBO. Com certeza. E bem, o David Benioff e o Daniel Brett Weiss não eram caras, assim, gigantes na indústria. Agora eles são mais conhecidos como os caras que fizeram Game of Thrones. O David Benioff era um escritor, né? Os dois eram escritores, na verdade. O Benioff era escritor, ele tinha ele teve um romance adaptado pelo Spike Lee em 2002, chamado The 15th Hour. Eu não lembro como ficou o nome em português, não sei se é a tradução literal. Mas ele também, além do Game of Thrones, ele tinha escrito roteiros de cinema. Escreveu Troia com Brad Pitt, aquele com Brad Pitt, Caçador de Pipas, que é a adaptação de um romance que fez muito sucesso. E Wolverine Origins, ele é um dos roteiristas do Wolverine Origins. Isso não é bom, né? Mas tudo bem. Ele é um dos roteiristas desse filme. Então, ele era um pouco mais conhecido. O D.B. Weiss, ele realmente era mais conhecido. Ele também era escritor. Ele chegou a trabalhar em roteiros que não foram lançados. Ele trabalhou num roteiro de Eu Sou a Lenda, que era um prequel do Eu Sou a Lenda, aquele filme que é protagonizado pelo Will Smith, que não foi pro cinema. Ele trabalhou num roteiro de Halo, adaptação do game, que é dirigido pelo Alex Garland, que também não foi pra frente. Então ele trabalhou em muitos roteirinhos ali, mas que na verdade não foram pra frente, né? Então ele era um pouco mais desconhecido que o Benioff. E os dois já trabalhavam juntos, já se conheciam, né? Eles se conheceram pela primeira vez em 95, durante a aula de literatura anglo-irlandesa, isso é bem específico, e em 98 se encontraram mais uma vez nos Estados Unidos e começaram a trabalhar juntos em roteiros de cinema. Eles escreveram um filme juntos chamado The Headmaster, e esse filme nunca foi filmado, enfim, não foi pra frente. Mas aí eles foram chamados pra fazer a série da HBO, né, A Crônicas de Gelo e Fogo, pelo conhecimento que eles tinham também, porque os executivos da HBO acharam que eram uma boa dupla pra comandar o show, e desconhecida que podiam fazer um trabalho assim diferente do que eles imaginavam.
Bem, então esses dois caras de currículos, assim, um com um currículo um pouco mais conhecido, o outro realmente totalmente desconhecido, se juntaram pra criar essa série que vai ser a maior série, era a grande aposta da HBO, e a HBO não mediu esforços em dar muito dinheiro pra eles fazerem desde o começo da série, né? Desde o piloto ali que foi gravado em 2009, eles tiveram o orçamento, eles sabiam que seria uma série grande, e mesmo assim a HBO deu carta branca pra eles fazerem a adaptação que eles queriam, e não só na parte financeira, como na parte criativa também. Só que o piloto que foi gravado lá em 2009, ele não agradou muito a HBO. A HBO acabou dando uma segunda chance, entre aspas, pra eles fazerem regravações, e praticamente regravaram o episódio inteiro. Comentam muito isso os atores, em entrevistas assim, você pode ver que eles comentam que o primeiro piloto totalmente tava meio deslocado, e eles sabiam que teriam regravações quando tivessem regravações confirmadas, né, posteriormente. E prenúncios do que viria no futuro, né, cara? Ah, sim, com certeza. O Anderson comentou do Xambin, e eu acho que é uma coisa interessante da gente falar, porque o Xambin é o ator mais conhecido, né, da série quando começa. Quando você começa uma grande série, uma série grande, que a HBO quer que seja a sua principal série na TV, trouxeram o Xambin, que era um ator conhecido, a gente comentou desses atores que ainda não migravam tanto pra televisão, e é um elenco que era totalmente desconhecido, e muitos atores ali nos seus primeiros papéis, né. Quando os showrunners começaram ali a trabalhar com marketing pra produção da série, o Xambin era o único ator realmente pensado, e o Peter Dinklage. O Peter Dinklage também foi um ator que eles pensaram. Ali são dois atores que não fizeram testes pra entrar no elenco, eles já eram contratados ali no começo. Os outros foram todos contratados posteriormente, e a Lena Headey, que é a Cersei, era uma grande amiga do Dinklage. O Dinklage indicou ela pra fazer os testes ali no Game of Thrones. Cara, e é engraçado você pensar depois de que no começo da série, logicamente, se você vê cena, você já acha uma diferença totalmente uma diferença enorme dos atores, né? Como eles mudam, né? Ao longo da projeção da série, das temporadas. São uma década gravando a mesma série. Mas essas séries grandes, gigantes, tanto pro cinema quanto pra séries, elas têm essa coisa do ator que é totalmente desconhecido virar uma super estrela ao longo do tempo. E isso pode ser bom ou ruim pra carreira dele, né? E acho que agora é o momento que a gente vai saber o que vai acontecer com muitos desses atores, né? A gente já sabe de alguns, né? Pode ser. E o Kit Harington é aquilo ali mesmo. Vai fazer só papelzinho de herói, de lutadorzinho, como a gente já viu ele fazendo em Pompeia, um clássico do Paul W.S. Anderson, só que um clássico ao contrário. Peter Dinklage não, ele já é mais... Ele faz papéis mais variados, ele faz filmes bons, como Dias de um Futuro Esquecido, mas também faz Pixels, do Adam Sandler, então ele é um cara que varia bastante. A Lena Headey, eu já conhecia ela de dois papéis. Primeiro que ela foi a esposa do Leônidas no 300, que foi um papel grande, mas principalmente por conta da série de TV do Terminator, que era focada na Sarah Connor, que vou te falar, teve 2 temporadas, era uma série bem competente, bem legal, pena que a recepção foi morna, mas ela dá um banho nos filmes 3 e 4 e 5 e eu acho que ela só perde pro filme 6 e claro, pros 2 clássicos, né? De resto, acho que é a terceira melhor entrada da franquia Exterminador. E uma coisa engraçada, eu lembrei agora, o Peter Dinklage conversando sobre o início da série lá, e quando ele foi convidado pra viver o Tyrion, ele é um ator que ele queria fugir desse negócio. Primeiro, ele não se via fazendo fantasia de modo nenhum, né? Não é o que ele queria. Eu acho que ele também não queria que o papel dele, por ele ser um anão, né, de verdade, não é efeito especial, que ele ficasse estigmado. O anão vai viver o anão na fantasia medieval e ele só vai fazer esse tipo de papel na carreira dele. E pra ele aceitar, porque ele viu o roteiro, ele viu realmente que era uma série de fantasia diferente do que ele imaginava, e por isso ele aceitou fazer o papel, né? Só que eu comentei, né, que o piloto de 2009 não agradou muito a HBO, então muitas cenas foram regravadas. Tem atores também que gravaram o piloto e depois não gravaram, mudaram, né, nas gravações, foram substituídos. Por exemplo, a Emilia Clarke não gravou de primeira a série, né? Ela não viveria a Daenerys Targaryen, ela acabou entrando depois que o primeiro piloto não deu certo, né? Tipo, a atriz que estava vivendo não foi tão bem de tela, assim, vamos dizer, não agradou tanto o pessoal que estava gravando, e acabaram escolhendo a Emilia Clarke posteriormente. Desculpa, cara. Porra, perder pra Emilia Clarke, o quão ruim deve ser essa atriz? Cara, olha, eu não sei. Mas perdeu e a Emilia Clarke meio que... era o primeiro papel da carreira dela, né? O primeiro papel da Emilia Clarke era o primeiro papel do Kit Harington, assim, grandes, né? A Emilia Clarke da Emilia Clarke era o primeiro... Não, a Emilia Clarke era o primeiro de verdade. Não, ela já fez um filme horroroso de dinossauro também, que puta merda. Tá, ok, realmente.
Vamos dizer que é o primeiro papel de sério. Aquilo não deve ser sério. E das crianças, assim, eu não preciso nem comentar, né? Da Sophie Turner, que vive a Sansa, da Maisie Williams, que vive a Arya, e das outras crianças que tem ali, dos outros Starks. São todos os primeiros papéis ali da carreira das pessoas. E a Maisie Williams falava que olhava pro Xambin, falava, tipo, conhecia ele, sabia que era um grande ator, mas também não entendia muito o ambiente. Quando você é muito criança ali, vai ali, é meio que uma brincadeira também, né? Você leva a sério, mas também não é a mesma forma, né? É só o cara do meme que morre em toda a produção, né? Basicamente isso. Talvez o meme ela conhecia. E a série, quando estreou, ela já estreou com bons índices de audiência, né? A audiência já foi uma audiência boa pra primeira temporada de série. A HBO já ficou feliz com os números e depois foi só crescimento. A série acabou popularizando, né? Essa coisa de fantasia fantástica na televisão. Não que não fosse popular, mas na televisão eu acho que não era tão popular quanto era no cinema, né? Ela também ajudou muito no efeito que veio também no Rastro do Senhor dos Anéis, que foi estimular a leitura de diversas pessoas, porque todo mundo, caramba, o que tá acontecendo? De livro eu quero saber o que vai acontecer, porque é muito da nossa cultura, né, do século da internet, né, querer saber tudo rápido, não quer esperar as coisas acontecerem, sabe? Então, a galera que viu a primeira temporada foi ler os livros, eu quero saber o que vai acontecer, e aí quando percebeu que o caminho que a série tava tomando era um caminho diferente dos livros, muita gente que eu conheço ficou chateada com isso, outros, eu acho que a grande maioria abraçou a ideia e falou, beleza, é um produto diferente, é legal que eles criem outras histórias e faça com que a gente acompanhe os livros de uma maneira diferente, mas fenômeno cultural, impacto de você trazer pessoas pra leitura, isso pra mim também é muito importante. Sim, com certeza. Por exemplo, eu li os 3 primeiros livros, né? Então dizer ali que são as três primeiras temporadas, que era como eles estavam adaptando no começo ali, que era uma adaptação, tipo, temporada 1, livro 1, temporada 2, aí depois acaba os livros, não tem mais como fazer, né? Mas eu, particularmente, gostei mais da jornada de assistir a série do que de ler os livros, pessoalmente. Não que os livros, eu também não gostei dos dois, mas assistir a série pra mim foi algo mais agradável do que ler os livros. Eu não tenho essa percepção porque eu só li até o 3º livro, de fato. Eu tipo, comparando com as 3 temporadas, entendeu? As coisas ali. Pra mim, elas são relativamente bem. Como eu falei de novo, a questão que a gente já debateu aqui também, é que no livro tem muita página que dá pra ser cortado. O Martin é muito detalhista, alguns detalhes que não precisa. E a TV, ela já tem um dinamismo maior, porque você não precisa filmar um banquete e falar, olha, isso aqui é um javali assado, com creme caramelizado, flocos crocantes, coberto com delicioso chocolate daquela marca suíça. Mas aí ele gasta páginas no livro pra fazer isso, enquanto na TV ele dá uma panorâmica pelos banquetes, a gente já sabe, a gente já tá situado. Não precisa ficar parando pra detalhar um monte de coisa que não precisa. E nos livros também tem a questão do pensamento dos personagens, né? Também. Sim, total. E na série vira diálogo, né? Ou apenas uma expressão no rosto, né? Exatamente. O negócio do Game of Thrones também, eu acho que a questão da fantasia, apesar dela ser uma série fantástica, com elementos muito claros, o foco dela, na maioria dos capítulos, não é isso, sabe? É a questão muito mais do drama mesmo, da questão das alianças, das próprias guerras, das batalhas entre as famílias, sabe? Das traições, essas coisas que eu acho que são talvez até mais marcantes do que a questão apenas da fantasia que acontece, sabe? Sim, e isso é ponto, eu acho que fundamental pra série ter atraído tanta gente que não tem contato com fantasia fantástica, né? Sim, e fantasia já é fantástica, né? Nem sempre, pode ser uma fantasia, sei lá, qualquer coisa, mentira. Mas, assim, muita gente que não acompanhava Senhor dos Anéis, não acompanhava qualquer outra coisa relacionada à fantasia, se interessou por Game of Thrones porque ela era uma série de fantasia, mas com toda essa politicagem, todas essas coisas que atraíam, né? Porque geralmente na fantasia é aquilo, né? É o personagem do bem e o personagem do mal, né? Isso não tem Game of Thrones. Isso não tem, todo mundo cinza do caramba, sabe? Eu acho que com exceção de 3 pessoas. O Jon Snow, que é claramente o herói, né? O herói, é o Lawful Good, né? Chama. É o herói, o certinho. O Ned Stark, enquanto esteve na série, e a questão da Cersei, que ela é bem definida como uma filha da puta. Pronto. Esses são definidos nos seus respectivos quadrados, né? Ela é o Chaotic Evil Full Master ali, e todos os outros estão ali no meio. Então, um mais pra lá, outros mais pra cá. Sim, e também essa questão de... Eu não sei se é um atrativo total de Game of Thrones, mas é a maneira que a série é feita e é a maneira que o livro é escrito também, por isso a adaptação é assim, de
tem os seus protagonistas, né? Não tem o seu protagonista especificamente, mas tem os personagens principais, mas não tem um cara certinho que a gente vai seguir a história do começo ao fim. Ele é o protagonista da série, é por ele que eu vou contar a história. É diferente das outras séries de maior sucesso que estavam tendo até então, né? Breaking Bad, por exemplo, que o Anderson comentou, é a história do Walter, do Walter White. É a história de ascensão criminosa e queda do Walter White. E Game of Thrones tem isso de que são vários personagens que, de uma maneira ou de outra, você vai se apegar a alguém, você vai torcer pra alguém ou ir contra alguém, e tem vários personagens pra você odiar e pra você amar, mas tem o espaço de tela pra cada um contar a sua história. Obviamente, com o decorrer da série, a gente vai vendo que a série é basicamente Jon Snow, Daenerys e Tyrion como os personagens principais, pelo menos eu enxergo assim. Nas 3 temporadas finais, sim. Mas o grande barato é que a primeira temporada, ela te dá tudo o entender de que o Ned Stark é o cara. E aí acontece o que aconteceu. Esse é o grande impacto dessa temporada, né? E também é um grande impacto para as pessoas terem amado ou odiado o show. Eu também conheço muita gente que deixou de assistir. Sim, e depois voltou posteriormente, né? Porque é realmente uma quebra muito grande da expectativa que a gente tem assistindo a série, né? Game of Thrones faz isso muito bem durante pelo menos ali 6 temporadas, 5 ou 6 temporadas. Faz isso muito bem. Game of Thrones, como eu comentei, começou muito bem, começou tendo audiência. Game of Thrones tem uma média de 25 milhões de telespectadores, de espectadores por episódio, é um recorde na TV, isso contando toda as 8 temporadas, e também é a série mais pirateada da história, como o Everton já tinha comentado. E uma coisa que eu acho que é muito relevante pra gente entender o sucesso de Game of Thrones é que são as redes sociais, né? Eu acho que a primeira série a primeira série assim que realmente teve um impacto do seu crescimento pelas redes sociais. Sim. Ela se aproveitou muito do hype, cara. A questão de na semana você entrar na rede social ou ter que se esconder da sua rede social pra não tomar um spoiler. Acho que o Game of Thrones caracterizou muito isso, sabe? Essa questão não a questão do debate e de teorias, isso já vinha com Lost, né, cara? Mas muito essa questão do acompanhar o episódio da semana e, tipo, ou acompanhar junto com as redes sociais, ou então ter que se esconder pra não tomar spoiler, sabe? Porque Lost, além de ser TV aberta, demorava pra chegar aqui, e o episódio demorava pra ficar disponível, e quando saía nem todo mundo assistia ao mesmo tempo. Game of Thrones não, ela já nasceu do imediatismo da banda larga, da internet, com todo mundo conectado 24/7, porque em Lost ainda, já tinha banda larga no Brasil, já tinha esse tipo de coisa, mas ainda era uma coisa, um alcance muito menor. Apesar de existir os fóruns na internet, a ideia era essa, você sentava no seu computador, comentava, e ia fazer outra coisa, ia cuidar da sua vida. Game of Thrones é a série, pra mim, do smartphone, cara, porque muito comum a pessoa tá assistindo e comentando em tempo real, é uma abordagem totalmente diferente. Sim, agora a abordagem normal, né, das séries, a gente tem que tomar até cuidado com as séries que a gente mais gosta, mas Game of Thrones eu acho que é a primeira série que a gente consegue enxergar muito bem isso, né, de que as pessoas estão assistindo. Eu acho, foi você, Everton, que comentou que é a última série que a gente assistiu junto, né, que assistiu todo mundo na TV ao mesmo tempo, e a TV tem essa vantagem da coisa simultânea, né, todo mundo vai parar naquela hora, à noite, pra assistir o episódio de Game of Thrones, e todo mundo vai comentar em seguida, né. Game of Thrones teve esse impacto, talvez, como muita gente acha, seja a última série que esse impacto vai acontecer. A HBO tem outras produções e tal, mas quando Game of Thrones começou a sair, não tinha HBO Go ainda, por exemplo, né? Não tinha o serviço de streaming. Não tinha Netflix no Brasil, cara. Exatamente, não era. Já existia lá fora, mas não no Brasil. Não é o que é agora, né? Que a pessoa escolhe o tempo que ela quer assistir. Logicamente, vai continuar passando episódio, mas Game of Thrones começou lá em 2011, trazendo isso de todo mundo assistir junto, e continuou até 2019 com uma mudança total de cenário do entretenimento, né? Principalmente do audiovisual. Ela quando começou, justamente pelo tamanho do hype, que era uma série nova, ainda não tinha pego todo mundo, ela era a série de domingo à noite, horário nobre da HBO, e que passava no Brasil já na segunda-feira, com áudio dublado e tudo. A partir da 3ª temporada, ela começou a fazer uma abordagem diferente. Era transmissão mundial no mesmo horário, com áudio localizado já, ou seja, a HBO ela teve que mudar a estrutura interna dela, de como fazer série, pra atender a demanda de Game of Thrones, pra manter a série no topo ali toda semana. Era muito comum. Pra ninguém ser deixado pra trás, né, cara? Isso, exatamente, pra que todo mundo estivesse por dentro do assunto, tivesse menos risco de spoiler. Quer dizer, ela tá passando no horário nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo ela tá passando no Brasil, tá passando no Canadá, tá passando na Austrália, tá passando sabe-se lá onde, e nos
nos países que não falam inglês, legendada e dublada, cara. Isso é um trabalho que forçou muito o modo de fazer produção hoje. Conta da audiência da série deixou de ser limitada aos Estados Unidos, né? Não é mais uma série que tem que fazer sucesso nos Estados Unidos, que é da onde é o seu canal. É uma série que atinge o mundo inteiro agora, né? Todo mundo quer assistir Game of Thrones juntos, todo mundo quer ver o capítulo no horário que tá determinado pela HBO, que vai passar o episódio, todo mundo quer saber tudo no exato momento. Ninguém quer ficar esperando mais, porque sabe que a sua experiência vai ser estragada de alguma forma, né? E curiosamente ela continua, e mesmo com esses números, ela era muito pirateada, cara. Nossa, totalmente. O Everton comentou desse fator, né? Desses fatores gigantes de Game of Thrones, a gente comentou do recorde de telespectadores, do dinheiro envolvido, né? Muito dinheiro foi envolvido, né? A primeira temporada ela tem um orçamento aproximado de 60 milhões de dólares, então é uma coisa absurda pra uma série de TV, né? O primeiro episódio foi 10 milhões de dólares só pro primeiro episódio, né? Porque ele foi refeito e tudo mais. Cara, é um orçamento de filme, realmente. Então, todos esses números grandes também levavam a um número grande de pirataria, né? Que, pra HBO, vamos dizer, não foi nada ruim, né? Porque popularizou essa série ainda mais. Muita gente assinou justamente por isso. Porque a coisa da pirataria, ela tem um delay. Ela não é instantânea. É muito o que tem as séries da Netflix hoje. Sai, tá disponível pra todo mundo ao mesmo tempo. É a coisa do pirata, o pirata vai ter que baixar, vai ter que arrumar legenda, configurar áudio, converter vídeo, papapá. Pra HBO era ótimo isso. Porque estão falando da série e muitas das pessoas que não queriam esperar esse tempo pra baixar, assinaram o serviço deles. Então é aquela, publicamente, pirataria é um mal do mundo, porque rouba a nossa propriedade intelectual, mas internamente tava virando assinante pra empresa. Sim, eu sou a prova viva disso. Eu assinei Game of Thrones porque eu tinha um espaço de tempo que não seria mais viável pra mim. Eu trabalhava numa empresa, depois quando eu mudei, eu falei, não vou conseguir assistir cedo o episódio como eu queria assistir. Eu assinei a série, a HBO, pra assistir Game of Thrones. E até hoje eu tenho assinatura da TV, porque ela continua lançando outras séries que são interessantes, que a gente vai mantendo o consumo, né? E aconteceu com muita gente, mas também foi um problema pra HBO posteriormente. Do mesmo jeito que muita gente continuou, muita gente cancelou o serviço, né? Depois que Game of Thrones acabou, só em 2020, né? Acabou em 2019, em 2020 a HBO perdeu mais ou menos metade da audiência da faixa etária de 18 a 49 anos, porque as pessoas deixaram de acompanhar as séries do canal. O que era interessante era o Game of Thrones, né? Mas tem a pandemia também, né? Mas uma coisa foi extremamente comum isso, das pessoas assinarem pra assistir o Game of Thrones, acabou o Game of Thrones cancelar a assinatura, sabe? Quer dizer, é natural pro Game of Thrones, né? É um fenômeno que aconteceu pra Game of Thrones. Sim, não, é isso que eu tô falando. Tipo, foi muito comum isso, sabe, pra Game of Thrones. Não, sim. E pra você ver também o impacto de pessoas que assinaram o serviço, é a mesma coisa. Então, muita gente cancelou, mas muita gente assinou pra acompanhar Game of Thrones. Então, é uma série que realmente trouxe muito dinheiro pra HBO, principalmente nessa parte de assinantes. E, cara, a gente falou das mídias sociais e do efeito delas. É a primeira vez também, talvez existisse, mas o que popularizou o tal do reaction video no YouTube, né? Do vídeo de reação. Que nos Estados Unidos a gente não tem noção, porque aqui no Brasil também acho que os canais não pegam tanto por esse lado. Existem, mas não tanto. Mas nos Estados Unidos, os canais de reaction, eles são gigantes. A gente tem muito assinante. E Game of Thrones é uma série que popularizou esse tipo de vídeo, né? As pessoas queriam compartilhar a experiência que tinham quando assistiam o episódio, quando assistiam aquela coisa louca que tava acontecendo. Porque a história é extremamente propícia pra isso, né, cara? Porque uma história onde o protagonista teórico que você acha que morre no penúltimo capítulo da primeira temporada, você fala, pô, tem alguma coisa diferente aí, né, cara? E isso também, né? O clímax não veio no último episódio, né? A maioria das temporadas, né, cara? Acho que todas, né? Até a quinta temporada, até a sexta temporada, que são as temporadas que tem 10 episódios, o nono episódio é sempre um episódio, puta, esse episódio vai ser o episódio que vai acontecer alguma coisa absurda, né? Ele já estabeleceu aquela coisa assim, putz, chegou o episódio 9, vai dar merda. Sim. Como se já não desse merda nos outros 8. Não, normalmente em todos os episódios deu merda, né? Mas no nono era tipo alguma coisa muito importante, muito maior e aconteceria, né? E quando a série impacta não só no parte impacta tanta gente, né? Não só na parte de consumo do canal, assinatura e pirataria e audiência e tudo
mais, também impacta na cultura pop de uma forma geral, né? A série, ela é uma série que tem muitas locações, né? Então, Islândia, Espanha, Marrocos, Escócia, Irlanda do Norte, Canadá, Estados Unidos, Croácia. Então, ela pega muitos lugares que, posteriormente, vão se tornar grandes pontos turísticos para as pessoas visitarem, assim, não visitassem antes, mas elas vão visitar por causa da série, né? Com certeza. Isso também é fato, cara. É o fenômeno que nem na Nova Zelândia com o Senhor dos Anéis, né? Sim, que nem Chernobyl, quando saiu a série Chernobyl, também aconteceu a mesma coisa. Mas... Não é um lugar tão legal, né? Mas as pessoas vão são até lá. burras, né, cara? Elas querem, deixa quem eu li uma matéria logo depois da minissérie da HBO, falando exatamente isso, que pessoas estavam indo lá pra tal da Ponte da Morte, aquela ponte onde as pessoas assistiram o reator pegar fogo, e como é dito na série, todas as pessoas que estavam na ponte morreram. Pessoas indo fazer excursão pra ficar na ponte, cara, um local que é pura radiação, as pessoas são loucas, cara. São, mas bem, Game of Thrones não tem problema de radiação nos lugares que eles gravaram, mas assim, tem paisagens lindíssimas que você vê na série, mas posteriormente também, se você quiser conhecer, você pode, com certeza, deve ter os guias turísticos baseados na série, assim, oficiais, lançados em livro, ou nos países que você for visitar, porque realmente a procura aumentou muito nesses países que a série foi gravada. O estudo que os produtores da série, pra achar as locações, porque assim, eles faziam muito isso, né? Eles pegavam a descrição, cara, não adianta a gente fazer aqui num fundo verde, ou arranjar um lugar qualquer, não, a gente tem que arranjar um lugar que pareça com isso, cara. E, cara, eles se espalharam pelo mundo, cara. Então, coisas que aconteciam, por exemplo, a muralha, a parte do Castelo Negro era na Irlanda, aí depois quando eles passaram a muralha era na Islândia, sabe? Então, tipo, teoricamente é um do lado do outro, né? Tipo, na série, né? Mas lá, aqui no real é outro lugar, sabe? O reino lá onde o Oberyn mora, Martell, né? Não é Martell, esqueci o nome. Martell é o sobrenome dele. Dorne. Borne, isso. Dorne, né? Isso. Cara, é no meio da África aquela porra. É no Marrocos, se eu não me engano. Tipo, Isso, muito longe, cara. Eu acho que é Marrocos e King's Landing é na Espanha, né? Em Sevilha. Isso. Dos Arryn lá, o ninho da águia lá. Na Grécia, eu acho, se eu não me engano, cara. Tipo, cada lugar era um lugar do mundo, sabe? Cara, e uma coisa que os atores comentam muito em cenas de bastidores realmente dos lugares que eles estavam gravando. Eles chegavam e gravavam em lugares que tinham paisagens e lugares que eram lindos, que as pessoas não iam conhecer se não estivesse fazendo aquele tipo de trabalho. Tipo, a pessoa não ia chegar até ali num lugar tão longe ou num lugar tão desconhecido, desconhecido entre aspas, né, pro público geral, não pros lugares comuns que a gente tá acostumado, mas que viam paisagens que são lindíssimas. Se você vê os behind the scenes, principalmente eu acho bem legal quando a Patrulha da Noite, assim, logo no começo da série, começa a ir além da muralha, conhecer os selvagens. Ali tem paisagens lindíssimas do behind the scenes, e também na série aparece, né? Você consegue ver isso. E os atores toda hora ficavam impressionados com os lugares que eles estavam participando ali, lugares que eles não conheciam e conheceram através da série. Tipo, o negócio não é assim, caramba, não, nossa, olha como eles gravaram em diversos lugares. Não, porra, teoricamente no livro são diferentes partes de um mundo também, né? Então faz sentido eles gravarem. Só que a questão é que é uma produção pra TV, né, cara? Tipo, sim, eles gastaram muita grana pra fazer isso, pra ter todo esse deslocamento, pra ter toda essa adequação, cara. É um investimento muito alto pra uma produção de TV, sabe? Cara, altíssimo, realmente, você tem toda a razão, Everton. É uma produção de TV que teve que moldar a forma que TV era feita pra poder se adequar na história que tava contando, né? Eles mudaram realmente muita coisa ali, dali pra frente, e a gente vê cada vez mais, e eu acho que também foi um padrão pros outros serviços de streaming. A gente vai ter a própria série do Senhor dos Anéis, que um dia vai sair no Prime Video, a gente não sabe quando. Era pra sair em 2021, mas acredito não vai sair em 2021. Mas os próprios serviços, Prime Video, Netflix, cada vez mais tentam fazer séries tão grandiosas como o Game of Thrones. Eu acho que estão tentando achar esse caminho, ou achar uma série que seja rival no termo de produção, assim, de coisas que eles estão colocando na tela. Não que eles não façam séries que são bem produzidas, mas Game of Thrones realmente é um passo além desse termo de produção como um todo, né? Não, exatamente. Produção acho que até conseguem alcançar, mas o problema é a história, né, cara? A história do Game of Thrones é uma coisa muito específica e que foi muito bem adaptada por um grande momento, sabe? Até chegar numa parte que não foi bem adaptada, sabe? Porque não tinha o que adaptar, entendeu? Foi inventado, foi criado, é o problema. Tanto que você cria um posterior, quando acaba uma série como Game of Thrones, tudo que vai saindo, assim, as pessoas falam assim, essa aí é a nova Game of Thrones. Isso aí lembra Game of Thrones. Essa série é tipo Game of Thrones. Quando você tem uma coisa assim,
quando a série se torna uma referência, é que realmente a série é muito grande, né? Você pega o Kurt Sutter, depois que Sons of Anarchy acabou, ele foi fazer lá a série medieval dele, aquela The Bastard Executioner, que é uma merda, durou uma temporada. Você foi cancelada horrível. rapidíssimo. Ela tinha produção pra 13 episódios, teve só 10, e é uma série muito zoada, cara. O Marco Polo da Netflix, né, cara? Marco Polo da Netflix também. Mas é uma boa temporada, viu? Defenda o Marco Polo. Não, eu não assisti. Não consigo tipo, todo mundo até falava que a questão da produção, tipo, gastou quase tanto quanto o Game of Thrones, mas a questão é que não tem a história do Game of Thrones, sabe? Não tem. A Netflix foi buscar, e eu acho, assim, pra você pensar numa comparação com The Witcher, né? The Witcher é a série que eles apostam que vai ser a Game of Thrones deles, né? Cara, eu espero que não, porque... Teve uma primeira temporada, eu acho que eles vão perder essa aposta, cara. A primeira temporada, assim... Zoadaça. Eu não achei ela uma bomba, mas também não achei ela uma série incrível. Não tem comparação com Game of Thrones. Eu mas achei é uma ela série bem na parte de baixo, viu, cara? Mas é uma série que tem uma história grande, tem muitos livros, tem história pra contar, tem o autor envolvido diretamente. Tem e jogos, uma série... né? E jogos, e é uma série que foi bem de audiência pro Netflix. Isso é um motivo muito grande pra eles continuarem apostando. Sem dúvida, porque você ter o Henry Cavill bombado de cabelo comprido é um chamativo e tanto. E bem, além dos lugares pra explorar, a gente também tem aquelas coisas que... as coisas do mundo, né? Então, o número de pessoas que tem os filhos com o nome de Arya, com o nome de Tyrion, aumentou, em Daenerys, aumentou, assim, exponencialmente. Em 2018, só em 2000... entre 96 e 2001, o número de garotas americanas chamada Arya aumentou de 11 pra 346. Com a televisão, com a série, só em 2018 nasceram 2.545 Aryas. O Tyrion só teve o primeiro registro de Tyrion nos Estados Unidos em 1997. Nasceram 5 Tyrions. Em 2018 chegaram a 58. Então teve um pouco mais de Tyrion. E Daenerys, em 2011, foram 163 Daenerys que nasceram. Então as pessoas estavam dando nome pros filhos. E quando você chega no nível de... Assim, no Brasil a gente tem esse costume, a gente já sabe que aparece às vezes umas coisas assim, os Michael Jackson da vida, uns atores americanos com os nomes das crianças. Isso acontece. Michael Douglas da vida, isso tem bastante. Os Bruce Willis de Souza, por aí. Isso tem. E isso é motivo de quando uma coisa faz muito sucesso, né? No Game of Thrones não foi diferente. Cara, mas uma coisa eu acho também que faz o escopo da série também. E uma das partes importantes é a trilha sonora, né? Só pra comentar rapidinho do Ramin Djawad, que é o cara que tá por trás da trilha sonora de Game of Thrones, que é uma coisa, assim, importantíssima pra série e que faz total... E é muito boa, né? E bem premiada, enfim, e criou muitas coisas. O Ramin Djawad é um compositor, né? De trilhas sonoras, né? Tanto de cinema quanto de série. Ele é alemão e ele é um cara que é meio que discípulo do Hans Zimmer. Ele teve aulas com o Hans Zimmer e tal. E ele já era um cara que tinha trilha sonora. Ele fez a trilha sonora do Homem de Ferro, de 2008. Fez a trilha sonora de Prison Break. Mas com Game of Thrones ele foi pra outro patamar, né? Ele fez do Pacific Rim também, né? Sim, do Pacific Rim. Mas, cara, a abertura do Game of Thrones é uma música icônica, sabe? Tipo, você sabe a música, você escuta e você fala Game of Thrones, sabe? Você assiste a abertura, você assistia a abertura, porque ela modificava, sabe? Dependendo do que ia acontecer na história. Ela vai ganhando as adições conforme os cenários novos vão aparecendo. Mas a gente já falou no antigo podcast, o grande diferencial dela é que as trilhas sonoras eram feitas muitas com base no piano, no teclado, com um pouco de violino ali. O foco da trilha de Game of Thrones é o violoncelo. E outra, Anderson, quando o Ramin Djawad se encontrou com os D&D pra aquela série, eles próprios falaram assim, a gente queria fugir um pouco da trilha sonora medieval ou de fantasia clássica. Então tira flauta, tira instrumentos que eles costumam usar muito nesse tipo de trilha sonora e faz uma coisa diferente. E é o que ele tenta fazer aqui na série. E acerta muito bem, né? E ela meio que virou um padrão hoje, porque você vê outras produções com uma trilha muito parecida, cara. Focando nesses instrumentos mais graves, porque fisicamente falando, o som, quando é um som agudo, ele tem um impacto na gente, mas quando é um som mais grave, você sente no corpo inteiro. O som agudo parece que ele entra direto mais pelo ouvido, e o som grave, até pela frequência, você sente uma tremedeira em outras partes do corpo, cara. É um impacto diferente isso. E uma coisa maravilhosa é que a maioria das músicas não tem piano, né? Aí quando chega no capítulo lá que a Cersei explode lá e a música tem piano, você sente a diferença, cara. Nossa, demais. E, bem, o Ramin Djawad depois, posteriormente também, ele vai pra série, ele vai fazer o Westworld, né, trilha sonora de Westworld, que teoricamente, entre aspas ou não, é a série que a HBO escolheu num primeiro momento pra ser, escolheu assim, quando a gente fala escolheu, é que é a aposta, né, da emissora, de ser a sucessora de Game of Thrones, né, e a gente já sabe que isso não vai acontecer, porque na terceira temporada ela já foi muito questionada, né, então eu acho que assim, não será, tanto que
que acelerou a busca por spin-offs do próprio Game of Thrones, né, que vão acontecer. Mas enfim, ele faz a trilha sonora de Westworld, HBO, e tá fazendo muitos filmes. Tenet acabou de sair, e não é a trilha sonora do Hans Zimmer, é a trilha sonora do Ramin Djawadi, do Christopher Nolan, né, que também a gente gravou o podcast aqui. Nossa, já começou o jabá, né? Acho que a gente tinha feito jabá ainda nesse episódio. Acho que ainda não, né? Mas fica aqui, filmografia comentada que o Christopher Nolan tem aqui no Sofaverso, você vai gostar. Bem, vamos comentar um pouquinho das lembranças de momentos marcantes de Game of Thrones, dessas 8 temporadas. Não vamos nos alongar muito no conteúdo das temporadas, mesmo porque acho que ninguém aqui lembra exatamente tudo o que acontece, né? Mas é uma série, como uma série é tão marcante, é uma série que traz momentos realmente que mexeram, impactaram o telespectador de alguma forma, né? Obviamente tem os momentos que são meio que ao concurso, né? Que todo mundo escolhe, mas a gente vamos comentar aqui o que a gente lembra ali da primeira temporada que teve 10 episódios, foi lançada, começou a sair em abril de 2011, terminou em junho de 2011. Que momentos vocês lembram e gostam mais dessa temporada? Cara, um momento, acho que no primeiro capítulo que já mexe com tudo é quando você vê o Jaime empurrando o Bran da torre, cara, você fala, cara, o que aconteceu aqui, sabe? É verdade. Porque, não, tipo, o Jaime com a Cersei, você já fala, cara, esses caras são irmãos e o cara acaba de empurrar um moleque, velho, da torre. O que aconteceu, velho? Outro momento também é quando o Ned encontra aquele mensageiro, e aí eles estão lá conversando, tem a coisa da espada, daqui a pouco o Ned corta a cabeça do cara. Sim, exatamente. E fala, que porra é essa? Cara, é um primeiro episódio muito bom, né? A espada do Ned também é outra coisa. Eu não sou fã de armas, então não é uma coisa que eu queira ter em casa, exceto a gelo. Eu queria ter uma cópia da gelo na minha casa. É uma puta de uma espada da hora. É bonita. As espadas, assim, a série cria essa mística, né, e esse mundo, e tem muita coisa que é envolvida. E uma coisa pra fantasia que é essencial, vamos dizer assim, são as armas, né? São as espadas, são as outras armas que os lutadores ali vão usar, né? Os guerreiros, os cavaleiros, enfim, quem tá cortando. E a Game of Thrones também não deixa de ter as suas armas, né? Ali que as pessoas lembram e criam posteriormente desejo de ter, e obviamente se replicam e são criadas, e as pessoas compram e colocam nos seus quartos, e deve ser muito caro, porque deve ser muito caro, mas enfim, com certeza deu uma gelo pra comprar em algum lugar, Anderson. Mas realmente é bem legal. Esse primeiro episódio, ele é todo muito Fora legal. Que ela dá origem depois a 2 espadas, que Sim. é a Oathkeeper, da Brienne, e a Widow's Wail, que vai parar com o Jaime, se eu não me engano. Passa pelo Joffrey e tal, acaba sendo meio que um souvenir da família Lannister. Cara, eu acho que um momento, assim, que... Eu falei dos momentos ao concurso, essa temporada já começa com um grande momento, começa assim, tem esse momento, a gente tá falando do Ned Stark, o Eddard Stark, que é o líder dos Starks ali, e é o cara que, no primeiro momento, é o Xambin, é o ator mais conhecido, e é mostrado como o protagonista, né, quem tá movendo a história ali de alguma forma, quem tá indo atrás do mistério que cerca a visita do Rei Robert e os bastardos e tudo mais. Ele é o cara que conduz a temporada de uma maneira, e os outros personagens vão entrando ali e se interligando com o fato que tá acontecendo. E a quebra da morte dele no final da série, isso deixou todo mundo mais conectado o show de alguma forma. Lógico, afastou muita pessoa, mas tem muita gente também que teve a sua expectativa totalmente quebrada e não sabia o que podia acontecer. E a cena é muito boa, cara. Você vai assistir de novo, cara. Ela é muito boa, cara, porque como ela foi feita a partir da visão de 2 personagens praticamente, que é da Arya e do próprio Ned Stark, né, cara? Então, tipo, quando você vê que ele olha lá pra aquela estátua, vê a Arya, e ele manda o cara tirar ela de lá, e quando ele olha de novo, ela não tá mais lá, e tipo, aí ele meio que fala, pô, já era, pelo menos ela tá salva, sabe? Eu vou morrer aqui mesmo. Cara, é uma cena que você, analisando, você fala, pô, mano, isso realmente representa muito o que o personagem era, sabe? Ele era o cara que realmente era honrado, ele fez as coisas pela família dele e, cara, não tinha jeito, sabe? Ele tinha que fazer aquilo pra preservar a vida das filhas dele, sabe? É muito foda, é uma cena que muda muito realmente o que você via na TV, assim, principalmente essa questão, o cara era o protagonista, ele era teoricamente o herói e acaba morrendo, sabe? Antes de terminar a temporada, sabe? Essa dinâmica ela é muito definida numa frase em que a Cersei fala pro Ned Stark, alguns episódios antes. O jogo dos tronos, ou você ganha ou você morre. Então, esse já é o grande primeiro aviso que você fala. E ninguém ali tá salvo. Eles matam o personagem teoricamente principal, do ator mais conhecido da série. Então, realmente, você não sabe o que esperar do que vai acontecer, do que vai vir na série, como ela vai continuar. Você realmente fica, tipo, impactado pelo
que acontece, né? Lógico, o Everton comentou, a cena realmente é muito bem montada, é tudo muito bem feito, porque a produção a gente já veio desde o começo que é muito bem feita, os atores estão tirando uns aos outros, assim, que a gente sabe que não são dos melhores, mas enfim, eu não sinto tanto esse problema, eu sinto mais pra frente, quando eu acho que eles precisam mais, enfim, o decorrer da série, mas no começo tá tudo muito bom, tá muito legal e tal, e a fantasia também traz isso do herói ser salvo no último minuto, ter alguém pra salvar ele, e isso também é quebrado aqui, né? Não só quebrar a expectativa do protagonista, do cara que tá movendo a trama morrer, mas também com quem conhece fantasia, saber que tem essa redenção, essa pessoa que vai salvar alguém no final, né? Que o herói vai continuar vivo, né? Quantas pessoas não assistiram a cena falando, vai chegar alguém aí, cara. Vai uma flecha do nada. Vai acontecer alguma coisa. Não, termina com a cabeça do cara rolando pelo chão. Pô, isso é foda, velho. Não, cara, é muito foda. E, cara, eu acho que assim, tem momento. E Game of Thrones também é uma série que eu falei de muita coisa que traz, né, posteriormente. Nome das pessoas que nascem, dos locais que são visitados. E posteriormente também traz muitas pessoas que tentam tirar alguma vantagem disso. Por exemplo, coaches, ensinamentos, coisas que as pessoas tentam tirar e criar baseado. No Game of Thrones tem muito disso. Se você vai no YouTube, na internet, tem, sim, coisas demais. E tem muitos personagens que são apresentados, e principalmente quando você tem esse jogo dos tronos das primeiras temporadas, que vão trazer lições. Eu acho que tem lições válidas, realmente. Tem gente que faz bons vídeos e traz coisas boas, mas tem gente que tenta aproveitar. Dois personagens que eu acho que são muito bons, assim, na primeira temporada. Posteriormente, eles continuam bons, mas acho que principalmente na primeira temporada, que eu gosto muito dos momentos com eles, são o Mendinho, o Littlefinger, o Peter Baelish e o Varys. Eles são os melhores. Eles são dois personagens, pra mim, assim, que movem a primeira temporada junto com o Ned Stark. Também. E porque o Varys, ele é apresentado como uma pessoa realmente macabra ali. É o cara dos segredos, é o cara que faz tudo por baixo do pano. Não, ator ele tem um apelido, era língua de cobra, eu acho, não lembro. A aranha, né? Aranha, isso, obrigado. Então, assim, é aquele que tá ali, passa despercebido, mas que sabe de todas as maquinações. E o Mindinho é o manipulador, em que você não pode confiar. Ele fala uma coisa, ele canta suavemente pra entrar no seu ouvido ali, pra te comprar com lábia. Então, a série estabelece bem isso, que essas pessoas não são confiáveis. Você confia no Ned. Só o Ned que é uma pessoa boa. Uma outra coisa da primeira temporada, né, fechando, assim, o 9º capítulo tem a morte do Ned Stark, que é muito focado pra essa questão da disputa política que existe no Game of Thrones. E chega o último capítulo, quando a Daenerys entra no fogo e sai com os dragões, que retorna aquela questão da fantasia, né, cara? Era uma mulher que entra no fogo, sai sem nenhuma queimadura, sai com 3 dragões, sabe? Aí você já fala, porra, aqui tem outra coisa que vai adicionar mais alguma coisa nessa história, sabe? É muito legal isso também. Tem os dois pontos, né, realmente. Você tem esse jogo dos tronos, né, a trama política, tudo que eles estão colocando em primeiro plano aqui, mas tem esse fundo de fantasia que eles sabem que vai ser explorado de alguma forma. Mesmo porque a cena inicial da série é um caminhante branco, né? Então a gente sabe também que tem essa parte mística que vai ser explorada de alguma maneira. E é bem explorada, assim, pelo menos por boa parte da série, né? A primeira temporada já teve um impacto grande, né? A segunda temporada, enfim, saiu começou em abril de 2012, foi até junho de 2012, também com 10 episódios. E eu acho que ela mantém o ótimo nível da primeira temporada, né? É uma temporada que eu acho que não é tão lembrada, assim, pelos fãs de acontecimentos, mas é uma boa temporada também, mantém muito nível, traz muitos personagens novos. Porque ela estabiliza os outros personagens que no momento não estavam, tipo, aparecendo tanto, muito pela questão da morte do Ed, porque a gente tem que lembrar que na primeira temporada morre o Ned Stark e morre o Robert Baratheon, né? Então, tipo, o mundo lá virou de cabeça para baixo. Então ele serve muito para estabilizar isso, né? Como é que está funcionando cada casa, quais as alianças que eles vão fazer. E tem um capítulo extremamente memorável que é a Batalha da Água Negra, né? Que tipo, é um puta capítulo bem feito, sabe? Pra mim é o melhor da série, eu acho. Vendo em retrospectiva, assim. Primeiro porque ele é um capítulo, com perdão do trocadilho, bombástico. O clímax dele é absurdo. Eu tava sentindo falta de um trocadilho. Aquela coisa do fogo vivo, que é muito instável, é incontrolável. Mas principalmente, ele é um episódio muito centrado. Ele se passa inteiramente só na Baía da Água Negra. Pode ver, ele não tem locações em outros lugares, é só foco ali. O estabelecimento do Tyrion como uma força política também, porque afinal, ele querendo ou não,
humano, ele passa a ter que controlar aquela tropa ali naquela batalha. Então fica um negócio assim, que você fala, caramba, as peças estão se movendo e sabe quando tem dois caminhões colidindo de frente e ninguém vai tirar o seu pro lado? Então esse episódio estabelece a série a partir daqui assim, é confronto contra confronto e quem ficar de pé segue adiante, sabe? Olhando em retrospectiva também, eu acho que é um episódio assim, muito bom, é um dos melhores da série, eu também acho. E ele é legal também, assim, quando você olha nas perspectivas de já ter assistido tudo, que você começa a ver ali que Game of Thrones, em termos do que ele vai colocar quando tiver uma batalha, ele vai fazer uma coisa michuruca, né? Ele vai fazer só coisa grande. E a partir daí, a gente sabe que vai acontecer só coisa grande, né? E eles sabem trabalhar muito bem. Eles souberam trabalhar muito bem na série, com o dinheiro que eles tiveram, essas batalhas grandes, essas batalhas épicas. E eu acho também que esse episódio, né, como toda a melhor da série, a Batalha da Água Negra é um momento muito legal. Mas eu acho que também essa temporada é muito marcada, e eu acho que eu lembro muito bem dela o Tyrion aparece muito bem na primeira temporada, mas a segunda é meio uma ascensão do Tyrion, né? Realmente como tomando a frente da série, né? Meio que forçadamente, porque tem aquela coisa do pai dele, da irmã que não gosta dele, do pai que culpa ele pela morte da esposa. Então, mesmo essa cena do Tyrion em batalha, é porque ele foi forçado a estar ali. Se ele não tivesse ali, o pai dele ia fazer qualquer outra coisa com ele que ele não ia estar vivo, provavelmente, o resto da série. Uma personagem que aparece nessa segunda temporada é a Melisandre. Quando aparece os Baratheon, né? O Stannis e o Renly, é isso o nome do outro, né? Tu lembra? É a Melisandre, que é a sacerdotisa do deus... Qual é o nome do deus dela? Fogo? Deus do Fogo? É o Deus do Fogo, né? E é vivida pela atriz Kerry Van Houten. E a Kerry Van Houten, ela foi convidada inicialmente, antes de começar a série, pra viver a Cersei. Só que ela acabou não indo fazer o teste pra Cersei porque ela tava em outro projeto e tal, não deu pra fazer o teste pra Cersei e acabou fazendo o teste posteriormente pra Melisandre e entrou. Então, tem esses atores. Mais pra frente também tem outros atores que vão ter essa eu era pra viver uma pessoa, acabou vivendo outra. Não, uma outra coisa da segunda temporada é a parte da Arya, né? Em Harrenhal, lá que ela foge. E não tanto dela, mas a questão do Valar Morghulis e do Valar Dohaeris, sabe? Nossa, isso aí. A questão da promessa, sabe? E todo mundo tava falando isso na semana seguinte, né? Do cara lá, do Jaqen lá, começa essa relação da Arya, né? Sim, cara, e também é uma outra personagem que vai crescendo, né, também a partir dessa temporada. A Arya, logicamente, eu acho que é uma personagem, uma das melhores personagens da série pra mim, eu gosto muito dela, no geral, né, assim, das temporadas, mas essa temporada também é muito interessante, todo o arco dela, o crescimento dela posteriormente, né, e a busca que ela vai ter durante a série. Depois a terceira temporada de Game of Thrones, que saiu lá, começou em março, só começou um mês antes do que normalmente acontecia, começou em março de 13, terminou em junho de 13, com outros 10 episódios. Talvez seja a temporada mais lembrada ou emblemática de Game of Thrones. Eu, assim, particularmente não, eu tenho certeza que ela é muito lembrada por causa do Casamento Vermelho, no capítulo da terceira temporada, deve ser um dos capítulos mais comentados da série até hoje. É uma temporada muito boa, mas eu acho que, num todo, ela ainda não é a melhor temporada da série. Eu acho que o melhor já tava por vir, cara. Sim, eu também acho. De modo geral. Mas ela é uma temporada incrível. Não, muito boa. E ela foi quem estabeleceu Game of Thrones como um grande produto, não só da galera que gosta de ficção, de ficção de fantasia, de batalhas medievais. Ela estabeleceu Game of Thrones como um show que as pessoas deveriam assistir, independente do seu gosto. Porque foi o assunto do momento, era a grande série que movia dinheiro, que chamava projeto, que colocava atores no cinema, que causava impacto, que falava-se a torta direito, até fora dos circuitos de TV e arte em geral, todo mundo sabia o que se passava. E foi a temporada com o Casamento Vermelho, com a morte dos Starks, com a tragédia sendo continuada, que eu comecei a ver pessoas assim que eu não imaginaria que assistiam Game of Thrones comentando sobre Game of Thrones. Eu falo, eu assisto essa série que chegou no 9º episódio e matou um monte de gente, que era os mocinhos da história, entre aspas, vamos dizer assim. Então realmente é uma coisa bem impactante, né? E é mais uma vez o impacto que a gente teve na primeira temporada, e Game of Thrones continua conseguindo fazer isso, né, durante as temporadas. Porque quando você faz uma primeira temporada impactante, com uma mudança ali, com mortes e com personagens que são ditos como principais morrendo e a trama tendo uma reviravolta, você fica meio que na expectativa que aconteça de novo, mas às vezes você fica com o pé atrás de que realmente, será que eles vão conseguir fazer de uma maneira que me mantenha interessado? Game of Thrones consegue continuar fazendo, né? Isso é um fato que eu acho que acontece no Game of Thrones, que é depois de um certo ponto, alguns personagens você
pensa já assim, cara, eles não vão mais matar, sabe? E eu acho que isso é um ponto negativo, porque até essa terceira temporada, cara, você não imaginava que os Starks iam morrer, que a Catelyn ia morrer, que o Robb Stark ia morrer, sabe? Você achava literalmente que todos os personagens eram descartáveis, sabe? Mas a partir de um ponto aí você já começa a perceber, também não faz sentido descartar todos os personagens, senão não tem mais história, sabe? Exatamente. E Game of Thrones faz muito bem o pico de levar uns personagens a status ou momentos que eles estão totalmente por cima, pra depois ou matar ou ferrar com eles de uma vez, né? Sim, e você percebe isso que, por exemplo, na terceira temporada, não quer dizer que os personagens antagônicos, digamos assim, entre as famílias antagônicas estão em situações diferentes. Por exemplo, não quer dizer que todos os Lannisters estão bem e todos os Stark se foderam, sabe? Não, na terceira temporada o Jaime Lannister, ele tá fudido, sabe? Os caras cortaram a mão dele, ele tá lá preso junto com a Brienne, sabe? Foi salvo por ela. Exatamente, que é na cena do urso, que é muito boa também, que é nessa terceira temporada. Nossa, é sensacional. Mas o grande ponto também não é só matarem os protagonistas, é como eles mataram esses protagonistas. Que é uma cena brilhante do ponto de vista estético e perversamente cruel, cara. Eles só querem uma mulher grávida, cara, no ventre. Isso é muito bizarro. Cara, e é uma coisa que, por mais violenta que Game of Thrones tenha se apresentado, já teve batalha, a gente sabia que era uma série que tinha violência, mas essa cena, ela é muito impactante mesmo pra quem, tava assistindo a série, tava vendo que ela é violenta, e mesmo pra quem é acostumado a ver coisas violentas, né? Essa série realmente, logicamente, quando ela pega o contexto, ela fica muito mais impactante, mas você assistindo ela também isolada, é uma cena violenta, assim, além, né? E ela é uma quebra dentro do episódio, porque o episódio inteiro você vê, de certa forma, os mocinhos se dando bem, porque a Daenerys consegue tomar a cidade de Yunkai, o Jon escapa dos selvagens, a Arya consegue chegar perto da família dela, tanto que ela passa ali, depois do casamento vermelho, ela vê o que aconteceu, e aí culmina basicamente com a maior passada de rodo, talvez, da história da TV, cara. Sim. Os bonzinhos, a gente tá se dando bem, de repente vem uma avalanche pra cima deles, assim, que é bizarro. É totalmente inesperado e a gente não sabe realmente o que vai vir a acontecer. Você falou do Jon Snow, nessa temporada ele tá nunca sabe de nada, né? Não sabe de nada, já conheceu a Ygritte, que vai ser o par romântico dele ali na série, e posteriormente vai ser a esposa dele, né? A atriz, a Leslie, esqueci o nome dela, mas enfim, ela é a esposa do Kit Harington, mas o Kit Harington, ele trabalhou essa temporada basicamente inteira com o tornozelo quebrado, então boa parte da produção ali que ele tá andando naquelas cenas de grande caminhada que eles têm ali no inverno e tal, além da muralha, não é o Kit Harington, porque ele tá tornozelo quebrado, foi um acidente doméstico, enfim. Então tem esse ponto aí na história. A quarta temporada de Game of Thrones também começa em abril e vai até junho, mais 10 episódios, e já falo de antemão, é a minha temporada favorita da série. A minha também. Cara, a quarta é muito boa, porque ela já começa te dando uma alegria, né, cara? Que é a morte do Joffrey. Pô, o Anderson comentou que realmente quando começa a série é moldada, ou então te faz entender, ou te faz levar a ter ódio da Cersei, né? Dos Lannisters ali de uma forma geral, né? Quando o Joffrey vai ganhando esse espaço pouco a pouco como o ódio maior da população mundial. Imagina você um ator que vive um personagem que é odiado pelo mundo inteiro. As pessoas odiavam o Joffrey assim de uma maneira absurda. O Jack Gleeson, que vive o ator, né, que vive o Joffrey, que aliás ele se aposentou aos 21 anos, né, da atuação, então Game of Thrones praticamente foi o último grande papel que ele fez. Uma pena, porque era um ótimo ator, né, porque se fez a gente... Muito por conta disso, as pessoas não sabiam separar o ator do personagem. E eu tenho certeza que essa decisão de parar com a carreira artística tem muita influência do ódio que as pessoas tinham por ele. Que isso tem muito a ver, ele além de estar cansado dessa coisa assim, ele passava, porque a série, ela dura 10 semanas pra gente, mas pra produção, ela demorava quase um ano pra ficar pronta. Nossa, então os caras viajavam, rodavam, não sei o que. O cara falou que ele sentia falta da família, sentia falta dos amigos, e aí ele entregava um papel e as pessoas confundiam ele com o personagem, que isso pra ele foi, sabe, foi a gota d'água. Não, sim, e aqui, quando ele tem a sua morte, né, comemorada por muitos no começo da temporada... Eu acho que vai acontecer a mesma coisa num certo país da América do Sul, viu, cara? Cara, pode ser, mas bem, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Mas essa temporada começa de uma maneira muito chocante, assim, com uma coisa que as pessoas não estavam esperando também, e ela vai se moldando ali
ali com outros capítulos e acontecimentos que principalmente são agareados, assim, dos melhores momentos pelo Tyrion, né? Mais uma vez. A melhor cena de atuação do Game of Thrones pra mim é o julgamento do Tyrion, cara. O que o Peter Dinklage faz naquela cena é um absurdo, cara. É muito foda, velho. Sim, cara, é absurdo mesmo. Você vê a maneira como ele se entrega e ele tá envolvido ali com o personagem. É um negócio que te convence muito bem. E outra, o Tyrion, né? O Peter Dinklage, a atuação dele, consegue trazer muito bem a carga que ele traz desde o começo da série, né? Até chegar naquele momento, até você entender que o julgamento, como ele fala, não é por ser o assassino do Joffrey, em si, por ser um anão. E tudo que a série vai montando ali te faz entender e te convence, né? Te tá totalmente ali perto do Tyrion, né? Entendendo, tipo, torcendo pra ele realmente se livrar daquilo de alguma maneira, né? É maravilhoso. Ele falando... Cara, não fui eu que matei, mas eu queria que tivesse sido, cara. E no final, cara, quando ele fala, pô, quero um julgamento por combate, cara, aquela surpresa também, cara, é foda. Realmente, pra mim é uma das melhores cenas do Game of Thrones, cara. Eu acho que a maior batalha é individual da série. A montanha e a vespa, né? A montanha e a víbora. Episódio 8. Episódio 8. É isso mesmo. Também acho... Cara, essa temporada ela é muito gigante, né? Porque a gente tem essa parte do julgamento do Tyrion, que é uma cena não de batalha, mas é uma cena totalmente incrível, né? Excelente, muito bem feita. Tem a batalha individual, tem a batalha grande, né? Que é a contra os... não me esqueci o nome dos caras que vivem além da muralha. Os selvagens. Os caminhantes brancos. Não, os selvagens. Tem a batalha com os selvagens, né? Isso, no Castelo Negro, né? Que é uma batalha também muito foda. Que é a batalha que matam a Ygritte, não é? Não é na quarta temporada? Isso. Então, nessa temporada também. Então tem bastante coisa que acontece nessa quarta temporada. Onde o Jon Snow morre também. Se eu não me engano, o gancho final é ele morrendo nessa batalha. Não, é na próxima. Não é próxima. Nessa é aquela que ele evita atirar nela, né? Sim, mas aí o molequinho que vai matar ele depois mata ela, entendeu? É isso mesmo, que ela se segura pra não atacar ele. Verdade. Sim, é nessa mesmo. E, cara, tem toda essa parte. E eu acho que um arco que eu não comentei, mas nessa temporada ele também é forte, que eu gosto particularmente, até chegar no resolução final, que é o arco do Bran. Eu gosto da parte do Bran durante a série. É um arco que me é interessante. Até ele se resolver lá com o Cor de 3 Horas, aí pra mim acabo com o personagem. Mas o arco dele é muito interessante. Então, né? Porque a gente tá falando do período Martin ainda. Depois que ele sair, a coisa desanda de uma maneira que é absurda que a gente tenha um show igual foi a 8ª temporada, que era o show da primeira temporada. Você fala que são duas séries diferentes. Sim. E essa temporada realmente ela é muito incrível. Ela só não levou tudo no M de 2015 porque tinha Breaking Bad, né? Que Breaking Bad já tinha acabado. Não, no M de 2015 é o último que Breaking 2014. Bad ganha tudo, não é não? Eu acho que é 2014. Então, Breaking Bad acabou quando? 2014 ou 2015? 2013. Então pode ser. Pode ser. Mad Men, era a última temporada de Mad Men. Mas Game of Thrones até ali não ganhava tudo só porque tinha Breaking Bad, tinha Mad Men, tinha outras séries ali que estavam levando tudo. Mas posteriormente, quando acaba essas séries, eles vão levar tudo, né? Não é à toa quem são os recordistas, né? Mais de 100 indicações, 59 troféus. Anderson, só em 2015, 2016, Game of Thrones levou 12. Então, provavelmente, ele levou de 2015, de algum motivo. Deve ser categoria técnica, enfim, mas ganhou muita coisa. Sim, posteriormente vai ganhar tudo. Mas na categoria de drama, essas coisas, ainda reinava Mad Men. Partindo pra 5ª temporada, eu acho que a 5ª temporada realmente a gente sente uma diferença do impacto que a 4ª causou pra 5ª, né? É uma temporada boa, mas eu acho que ela realmente não é tão lembrada quanto as outras. É o começo do declínio. A 5ª temporada é a temporada que teve mais locações, assim, foram 5 países, 151 sets, 240 dias de gravação, uma equipe de 5.000 figurantes, muito pelos acontecimentos que tem ali na temporada, né? É uma temporada legal, sim, é uma temporada boa. E que momentos vocês lembram da 5ª temporada, assim, que são mais marcantes, vocês gostam? O grande impacto é a morte do João das Neves. Principalmente o capítulo, acho que o anterior, que é o Durolar, né, que é também um dos maiores capítulos da série, sabe? O Durolar o Hard Home, né, que é o capítulo que é dirigido pelo Miguel Sapochnik, que é o cara que depois vai ficar conhecido por os capítulos de batalha, assim, mas o Hard Home, depois vai dirigir Batalha dos Bastardos, vai dirigir The Long Night, enfim, vai dirigir essas grandes batalhas. O Hard Home é o 8º capítulo dessa temporada, porque o 9º é o Dance of Dragons, Dança dos Dragões, que é o capítulo que a Daenerys pela primeira vez voa no dragão, tal, da Baía dos Escravos, que é um capítulo ótimo também, né? E essa
essa quinta temporada, pra mim, o problema dela é o começo. Ela começa de uma maneira mais lenta, a gente tem o Tyrion chegando lá, vai conhecer a Daenerys e ela... A parte da Arya, né, que também ela descobrindo aquele negócio dos deuses das muitas faces, essas coisas, sabe? Sim, tem o negócio da fé lá do como é que é? Do Alto Pardal. Também. Da fé dos 7 deuses na parte religiosa ali em Kingsland, que eles estão encontrando outra maneira de governar ali, com o Tommen já no poder, né, com o rei, sinto que o Joffrey morreu. Então, eu acho que a série, essa temporada começa de uma maneira mais devagar, mas aí ela tem 3 episódios finais, assim, que são, puta... Vocês ficaram impactados com a morte do Jon Snow? Ou já estavam anestesiados, tipo, eu já sabia que ele ia morrer, ou então, tipo, já não tenho... Ou o problema é Jon Snow, pode morrer mesmo, que eu não ligo. Eu torci pra ele não voltar. Cara, mas depois que você junta os pontos assim, você percebe que ele não vai morrer, tá ligado? Claro. Era muito claro, sabe? Esse não foi tipo aquela. Não foi que nem a morte do Ned Stark, tá ligado? Que você fala, porra, isso daí não tem volta, né? Não, você vê quando o cara morre com facada na barriga, velho. Se tivesse arrancado a cabeça dele, aí sim você falaria, beleza, né? Isso foi cogitado muito com a morte da Catelyn Stark, porque no livro ela volta como uma zumbi e tal, mas na série... adeus, falou, valeu. É isso, né? Não cara. voltou. Não voltou. Mas o legal que você falou do Hard Home, do Duro lá, a gente sabia que ele ia voltar. Ele não matou o Mastodon à toa, cara. É verdade, né? Cara, esse capítulo do Hard Home é muito foda. Muito por essa questão dele lutar de fato com um caminhante branco lá, sabe? Tem uma luta séria, sabe? Eu acho muito foda, velho. E um acontecimento paralelo que a gente não tá falando também é que o Jon Snow, ele derrota aquele caminhante branco, que é aqui que eles capturam o gigante ou é depois? Eu não lembro exatamente. É nesse que o gigante volta com ele. O gigante vai lá morar com eles, né? Não, mas aí que depois, mais pra frente, tem uma batalha que o gigante morre e acorda ressuscitado pelos caminhantes brancos. Não, sim, mas... É mais pra frente. É aqui, a batalha é essa, né? Mas eu não lembro se é nesse episódio, eu acho que é um pouco depois que dá a merda. Mas enfim, em paralelo, a gente tem o Sam Tarly, grande amigo do Jon Snow, da época da Patrulha da Noite e tal, descobrindo o vidro de obsidiana, que é a grande arma que mata, ele mata um caminhante branco sem querer, né? E aí ele descobre pra que serve aquele pedaço de vidro que tava na mão dele. Tem isso. E o Jon Snow também, na batalha, ele descobre que aço valeriano também mata o caminhante são branco, só duas coisas que matam aqueles caminhantes. O vidro, até então ninguém sabia, e o aço valeriano da espada dele, da garra longa. É um ponto, assim, falando do geral da história, que por mais que o começo da quinta temporada seja um pouco mais arrastado e não tão interessante quanto a quarta e a terceira, vamos dizer que a terceira e a quarta, elas são do primeiro ao 10º capítulo, assim, que você fica pregado na tela querendo saber o que vai acontecer. Elas ainda são temporadas ainda uma temporada muito coerente, um capítulo que vai te colocando pitadas da história pra você saber o que vai acontecer. Não é uma temporada que você começa a enxergar muitos erros, assim, tipo, isso aí não faz muito sentido. Ainda é uma temporada que tá bem construída, né? Sim, não é uma temporada ruim. O problema, eu acho que ela sofre com a pressão das duas anteriores. Se ela fosse uma temporada de série regular, você ia falar, cacete, que temporada maravilhosa. Mas a gente já sabe que Game of Thrones podia ter entregue coisa melhor. Porque já podia entregou. Fazer mais, né? Podia fazer mais. E até que enfim a gente chega na sexta temporada. Sexta temporada, com mais 10 episódios. E aí é a primeira temporada que o D&D, o David Benioff e o D.B. Weiss, eles não têm os livros pra se apoiar totalmente, né? Eles têm alguns acontecimentos, mas é uma parte que eles começam a trabalhar mais as ideias. Obviamente, com certeza. Mas você percebe, apesar dessa temporada ter uma queda, ela ainda é muito boa a sexta pra mim. E você percebe que pelo menos até a parte dessa sexta temporada o Martin tinha escrito, cara. Sim, eu particularmente eu acho a sexta melhor que a quinta, por exemplo. Eu gosto mais da sexta temporada. E os showrunners, eles escrevem boa parte dos capítulos, eles escrevem quase todos os capítulos dessa temporada. Com certeza o Martin contou muita coisa e das ideias que ele tinha pra eles, porque essa temporada continua sendo coerente com coisas que a gente sabe que vão ter nos livros, né? Por exemplo, assim, com certeza o destaque da temporada é a Batalha dos Bastardos, né? A Batalha dos Bastardos ali, o 9º episódio da temporada, que é um episódio grandioso, demorou 25 dias pra ser gravado. Se você ver o behind the scenes do Batalha dos Bastardos é muito legal. Tem, sei lá, um monte de cavalos de guerra lá, dublê pra tudo que é lado. Enfim, é
um episódio muito bem gravado, muito bem dirigido, enfim. Ela tem toda aquela estética da introdução do Soldado Resgate Ryan. Nossa, tem... Cara, eu vou indicar um vídeo, cara, eu esqueci. Lessons from a Screenplay. Eu já falei desse canal. Tem um vídeo deles que vai contar a estética da batalha dos bastardos, e também tem um que é da 7ª temporada, que é a primeira vez que o Jaime vê o dragão, né, que ele chega na batalha. Que ele vai comparando com vários filmes de guerra que tiveram ideias que eles colocaram ali nos filmes, nessas batalhas, né, nessas cenas. E eu acho que vale muito a pena pra você ter uma ideia, tipo, porque a batalha, né, a guerra representada no audiovisual nunca é 100% original, né? Então tem muitas referências que são colocadas pra você criar um contexto. E não é diferente nessas duas batalhas. Mas eu acho que a Batalha dos Bastardos, ela não é só um dos melhores episódios da série, como é uma batalha que vai ficar marcada não só na TV, como, assim, produção audiovisual, cinema e TV, como uma das maiores batalhas que já foram filmadas. Principalmente a expectativa. A temporada inteira cheirava essa batalha. Primeiro a gente tem que falar a gente não falou, mas tem o Ramsay Bolton, que é vivido pelo Ian Helwan, que é outro dos mais odiados da série, né? Outro personagem que as pessoas não gostam muito. E fez que o quase teste pra ser o Jon Snow, né? Fez o teste pra ser o Jon Snow, imagina só. Cara, é muito legal. É muito legal um vídeo que tem dos atores confraternizando ali. Eles estão cantando, tocando alguma coisa. É muito bom quando chega esse ator e aí ele começa a olhar pro Kit Harington, eles começam a se olhar, aí todo mundo, caralho, vai dar merda, eles vão brigar, não sei o quê. Daqui a pouco os caras se abraçam e começam a tocar junto, porque eles são amigos de verdade, né? Isso aí eu acho que você tá comentando, é um especialzinho com o Coldplay, né? Que o Coldplay criou umas músicas e os atores cantam, né? E o ator, o Ian Helwan, ele é cantor, né? Também só que ele é amigo pessoal de infância do Kit Harington. Ah, sim. E além disso também é cantor, tá? E, bem, é um confronto esperado, né? Na série a gente tava esperando esse confronto. É uma temporada que é construída pra esse confronto, né? Você fica na expectativa de que quando ele vai acontecer, e entrega totalmente a sua expectativa, né? Ela é não só construída e entregue de uma maneira satisfatória, como também, pra mim, quando eu assisti o episódio, ela superou 100% do que eu esperava. Eu esperava que fosse um episódio incrível. Ele foi 2 vezes incrível. Realmente, cara. Esse é um episódio dos melhores, cara, que tem de todas as séries, tá ligado? Ele é muito bom pra mim, cara. E muito pela questão de como foi desenvolvida a batalha, sabe? A batalha é uma batalha suja, ela não é limpinha, tá ligado? Não é... Você não vê tudo certinho, o Jon Snow tá desesperado, sabe? É muito bem feito, cara. A 6ª temporada eu gosto porque, tipo, ela traz algumas coisas que claramente dá pra ver que são coisas que já estavam bem definidas pelo Martin pros livros, né? Ele traz a questão do Bran lá com o Corvo lá, de 3 olhos, o Hodor lá, a questão do nome do Hodor também, né? A questão da própria sequência da história na parte do Kingsland lá, que termina com a Cersei explodindo lá o templo lá dos 7 deuses. Então, tipo, dá pra ver que tinha muita coisa já tava bem estabelecida, sabe? Com certeza, cara. Pra mim, assim, essa série, além do Batalha dos Bastardos, que eu acho que é um dos melhores episódios da série, também tem o 10º episódio, Os Ventos do Inferno, que aí sim é o episódio que a Cersei explode a porra toda. Também pra mim é um dos melhores episódios da série, assim, com certeza. E a Lena Headey desse episódio tá, tipo, entrega uma das melhores atuações dela. Porque a cara que ela faz quando ela explode o negócio lá é impagável, né? The Light of the Seven, essa música é foda. Eu acho que o melhor vem depois, cara. Que depois que tudo isso explode, ela vai visitar o Tommen e o Tommen se joga pela janela. Sim. Então, toda a construção, né, ela é muito incrível, cara, desse episódio final. E isso que o Everton comentou, de que realmente eles tinham uma ideia já com o próprio Martin do que ia acontecer, ela é bem especificada, e eu acho que muito do que aconteceu aqui nessa temporada vai estar no próximo livro, com certeza. Bem... Aí, de fato, de verdade, começa as temporadas, 7ª e 8ª temporada, que são as ideias dos autores, né? Aí, eles foram... Primeiro, já tem a diferença, né? A 7ª temporada tem 7 episódios e a 8ª temporada tem 6 episódios. Muita gente se pergunta, por que essas temporadas são mais curtas? A melhor resposta que tem pra isso é que, realmente, os showrunners não queriam mais fazer Game of Thrones. Eles estavam meio que de saco cheio, eles queriam fazer novos projetos. Eles já estavam assinando novos projetos, lembrando que eles tinham assinado pra fazer uma nova trilogia de Star Wars. Já foram demitidos
foram demitidos antes de começar. Eles assinaram contrato de exclusividade com a Netflix, eles estavam produzindo outras séries também com a própria HBO. Então, realmente, o maior ponto pra você ter terminado com menos episódios é porque os dois não queriam mais trabalhar com a série, eles queriam fazer coisas novas. O George, né, o Martin, ele imaginava que Game of Thrones ia ter 10, 12 temporadas, era um negócio bem maior pra ele. E quando a gente assiste a 7ª e 8ª temporada, a gente vê que as ideias eram pra mais temporadas mesmo, né? Ou então apenas completasse, tipo, colocasse mais 7 episódios, tá ligado? Eu acho que daria pra fechar a história, sabe? Eu acho que, curiosamente, as 2 temporadas finais, elas sofrem de 2 problemas distintos. A 7ª temporada, ela sofre pra mim da questão de ter sido enrolada demais. Eu achei 7 episódios muito do que foi apresentado, dava pra fazer em menos. Enquanto a última temporada, eles apressaram demais. Caberia mais um episódio, quer dizer, eles estavam perdidos, eles não sabiam mais como balancear o resto da série. Sim, porque e pior que você vê erros que jamais aconteceriam nas primeiras temporadas. Não só decisões ruins de roteiro e tal, erros técnicos, cara. É microfone aparecendo, é copo de café aparecendo, é garrafa d'água aparecendo, é extra no fundo mexendo no celular, é gente com calça... Quer dizer, pra mim é incrível o quão desleixada a série parece nas 2 temporadas finais. Cara, e tipo, questão de roteiro também tem escolhas que são ruins, que tipo, talvez aconteça no livro, talvez, mas cara... Não, o Martin foi esperto. Ele viu assim, putz, isso aqui tá começando a ficar uma merda, quer saber? Eu vou deixar os caras criar qualquer coisa, se der certo eu boto no livro, se não der certo eu crio outra coisa. O velho é sacana. A pior troca do universo, eu vou trocar um zumbi por um dragão, tá certo. Puta que pariu, velho. Tipo, o Martin, ele pode ainda criar alguma desculpa melhor, sabe? Fazer essa troca de uma maneira mais justificável, mas convenhamos, da série ficou muito isso, sabe? Sim. Foi bem isso. Eles foram de qualquer jeito e ainda perderam um dragão. A missão em si, ela faz sentido, né? Mas na série ela ficou estranha, né? Eu acho que a gente já comentou no podcast antigo sobre a 7ª e 8ª temporada especificamente, mas acho que o maior problema dela é que realmente ela vai perdendo a Game of Thrones com o tempo. A partir da 6ª temporada ela já começou obviamente tem a Batalha dos Bastardos, ainda tem essa Guerra dos Tronos, mas posteriormente ela meio que deixa isso de lado, né? Porque a gente tem a maior batalha pra chegar, tem a parte do Rei da Noite, então a série ela vai perdendo um pouco da essência que ela tinha no começo. E também a 7ª e 8ª, acho que ela sofre também que elas ficam um pouco fanfiqueira, hein, cara? Nossa, demais. Puta que ódio. Então, vocês, assim, todos nós conversando aqui, olhando assim, já passou um ano do final da 8ª temporada. Ela ainda tem esse gosto amargo pra vocês? Com certeza, principalmente quando você observa a gente comentando aqui o que era o Game of Thrones nas outras temporadas, nas primeiras temporadas. E muito do que era construído e como terminou, sabe? Então, tipo, muito da história do Game of Thrones é aquela questão, a longa noite vai vir, The Winter is coming, sabe? Essas coisas que você fala, caramba, mano, isso daí vai ser um evento realmente gigantesco. E termina em um episódio de 1h30, ok, cara, isso é realmente, um baita episódio gigante, sabe? Conta a história, mas você pensa, não era isso, cara. Eu acho que não justifica toda a expectativa que criou, sabe? Outras coisas também, a questão do Rei do Fogo, sabe? Do herói lá, a questão mesmo da área, às vezes dos ensinamentos que ela teve, que não é tão utilizado. Cara, são muitas coisas que foram deixadas de lado, sabe? A Daenerys, a Daenerys, a personagem que tá desenvolvida pra terminar como sendo taxada como louca, sabe? Cara, são coisas que decepcionaram, sabe? Literalmente. E assim, cara, a Daenerys, ela já tinha essa coisa da família, de ser incestuosa, só procriar entre eles. Então tem a famosa doença dos Targaryen, que eles ficam loucos, tem tudo isso. Mas você desenvolve a personagem ao longo da série, que diz o seguinte: eu vou romper com padrões. Então ela liberta uma cidade escrava, adota pra si uma população que em teoria não teria ninguém, e ela tem pessoas ao lado dela, uma mulher, um anão, um cara que é eunuco, que pro universo da série é um absurdo, um cara doente. Então assim, ela vai estabelecendo padrões justamente de quebrar com velhas manias daquele mundo. Pra chegar na última temporada, os nossos queridos criadores falam assim: não, putz, lembra aquele negócio dela? Então ela despirocou de vez agora. Ela tava tudo bem, tá tudo tranquilo, pronto, cagou tudo agora, e é isso aí, fiquem com esse final dela. Quer dizer, é uma desconstrução da própria história. Sei lá, se fosse
dado pistas ao longo da série falando, tem essa doença e algumas atitudes dela, então é uma coisa que você tem que se preocupar? Não. É simplesmente, ela tá numa curva de desenvolvimento e aí vira a chavinha 180 graus e foda-se. Entrega isso mesmo porque a gente precisa entregar. Infelizmente, uma cagada gigantesca. E quanto vocês acham que isso afeta o legado da série? Você acha que a série, futuramente, passado mais 10 anos, assim, vão lembrar, puta, Game of Thrones é uma série incrível que tem um final merda? Ou vão só falar, Game of Thrones é uma série incrível? Muito, porque a maior parte da audiência dela veio nos momentos merda. Que ela ficou... a série saía todo ano, mas as séries finais tiveram intervalo de 2 anos, foi se criando o hype, a expectativa, e nossa, como vai acabar e tal, e todo mundo vai falar, a gente ficou 2 anos esperando pra isso, sabe? Claro, muita gente vai lembrar, vai falar assim, a série era muito boa e foi decaindo. Então isso tende a falar mal, tende a piorar a visão da série, do que você falar, putz, era uma série mais ou menos, ou era uma série ruim que foi melhorando e terminou bem. O ponto como ela termina impacta muito o legado da série. Sim, mas uma coisa que me incomoda também é assim, são as pessoas que não assistiram a série, não assistem esse tipo de série, tipo, coisas fantásticas e tal, e vem falar, e tipo, quando a pessoa fala assim, pô, assiste Game of Thrones é uma baita série legal, sabe? A pessoa fala, não vou assistir, sabe? E quando chega o final e vê que todo mundo se decepcionou, fala, tá vendo? Não era, eu sabia assim. Sabia que não era uma boa série, sabe? Porra, mano, não é assim, sabe? A série, ela mudou muito o mundo da TV, sabe? Assim, porra, ainda bem que eu não assisti essa bosta, sabia que o final é uma merda, não vou nem começar a assistir. E a gente falou, eu falei da Daenerys, por exemplo, outro personagem que sofreu muito com isso foi o Jaime, porque o Jaime, ele é apresentado lá no primeiro episódio como um grande de um filho da puta, porque ele jogou o Bran pela janela, deixou o moleque paraplégico, e aí ele sofre pra caralho, e se começa a ter um arco, você fala, putz, ele vai se redimir, ele começa a ser mais amoroso com a irmã, ele cria um laço de amizade com o mercenário, sabe, ele começa a fazer as coisas muito mais pra impressionar a Brienne, porque ele tem aquela coisa ali dele gostar dela, mas não poder falar, porque afinal eles são de classes diferentes, e ela é uma mulher, pra ele ser uma vergonha, ele vai se reconhecendo, ele vê que a irmã não vale nada, que apesar do amor que ele sente por ela, aquilo vai acabar com ele, pra chegar na última temporada, é o cara da primeira temporada de novo. Ele era o único, ele talvez seria o único cara que tinha um arco de redenção. Ele e o Theon, os dois, eu acho. E o Theon também. O Theon até que conseguiu a dele, né? O do Theon foi. Funcionou, né? Ele se sacrificou por um bem maior, né? Pra salvar os Stark, né? Mais ou menos, né? É aquela construção, né? Não só do Jaime, da Daenerys, como da maioria dos personagens, e até personagens secundários que tiveram um momento, uma protagonismo ou uma história sendo contada. Por exemplo, o Cão. O Cão, pra mim, é um dos personagens que eu mais gostava. E, cara, na última temporada eles são simplesmente esquecidos, né? Eles participam da batalha e depois não tem uma resolução pra eles. Então, realmente, essa 8ª temporada, ela tem uns buracos e ela tem um retrocesso que é absurdo. Logicamente, o retrocesso dela é exclusivamente de roteiro, exclusivamente de história sendo contada. De produção, meu Deus, é absurda. Não, mas tem umas cagadas que não dá pra perdoar, que eu já falei. Cara, mas... Equipamento aparecendo numa série desse tamanho, desculpa, cara. Sim, é cagada, mas, porra, The Long Night, o capítulo da batalha, ou The Bells, que é o capítulo da invasão, eles são capítulos absurdos, assim, são dos maiores capítulos que já foram feitos, assim, de batalha, cara, mas, da TV. Exemplo, a área, ela passa o tempo todo da série, assim, ela é uma pessoa em dúvida, ela é uma pessoa que precisa aprender, que vai apanhar muito e que tem que fazer as coisas ali de modo escondido e tal. O modo que ela mata o Lord Frey, aquela vingança é maravilhosa. Que o cara começa assim, cadê minhas mulheres? Aí elas estão na torta, tipo, aquilo os filhos dele, né? Os filhos e as mulheres, se eu não me engano. Não, ela preserva as mulheres, mas mata os homens da corte ali. Isso. Enfim. E nas 2 temporadas finais, cara, ela virar a ninja assassina master do universo que ninguém para, sabe? Ela tem um nível de habilidade comparável com a Viúva Negra, pô, nas últimas temporadas. Quer dizer, enfim, eles cagaram o desenvolvimento total dos personagens nas 2 temporadas finais. Sim, isso é indiscutível. Eu também acho que isso vai ser, infelizmente, um karma e um problema que Game of Thrones vai levar de acordo com o decorrer dos anos, assim, eu acho, por falar a verdade, que a HBO sente até hoje o impacto dessa recepção negativa da temporada, da 8ª temporada, da última temporada, porque se Game of Thrones tivesse tido uma temporada, a 8ª temporada fantástica, a gente já estaria escutando muito mais falando de reprises da série, vai começar a passar de novo, é uma grande série, enfim, sei lá, eu acho que estão comentando muito menos do que comentariam com uma série desse tamanho fazendo 10 anos, né, de lançamento. Mas lembrando que, por mais que o final seja, acho que o Anderson comentou que foi a temporada que as pessoas mais assistiram realmente, porque estavam acompanhando desde o começo, então tem dados estimados de 20 milhões de pessoas assistindo o último episódio da série, e tem um dado legal aqui
10,7 milhões de trabalhadores americanos deixaram de trabalhar na segunda-feira depois do final da série. Agora, eu não sei se é uma coincidência incrível ou se realmente as pessoas estavam tão decepcionadas, tão chateadas, que elas falaram, não vou nem trabalhar amanhã. Ah, não sei. Aí eu já... A gente nunca sabe, cara. Mas realmente, esse último episódio, ele tira tanto do prazer que foi assistir a série ao longo do tempo, cara. Que você teve uma jornada absolutamente incrível nos 5 anos e meio ali de série, que depois você eu já terminei o 6º ano meio azedo, e aí a 7ª temporada, a 8ª foi só meio que assim, ainda bem que acabou, sabe? Eu acho que eu não aguentaria ver uma 9ª temporada disso. Não, desse nível, sem dúvida. Não ia rolar. Se fosse uma história realmente melhor contada, e sei lá, com outra... Cara, se eles não estavam cansados de fazer, os showrunners, que passassem para outras pessoas, né? Talvez outras pessoas também conseguiriam criar e ter ideias e continuar desenvolvendo a série de uma maneira satisfatória, né? Mas, bem... Eu não sei se vocês sentem isso, mas nas outras temporadas, acho que muito pelo fato do Martin estar ainda, ter a base, a história do Martin ainda bem caracterizada lá, ela tinha mais profundidade, né, cara? As últimas temporadas eram muito os personagens, aqueles personagens. Então, aqui vai aparecer a Daenerys com o Jon, sabe? Eles conversando. Aqui vai ser os outros personagens. Não tinha aquela profundidade que tinha nas outras temporadas, sabe? Que era o mundo em si, não era apenas os personagens, sabe? Sim. São temporadas que começaram a criar protagonistas, né? Você começou a ter foco no Jon, você começou a ter foco na Daenerys. Eles são os personagens principais, eles são as pessoas que vão mover a história a partir daqui. Os outros personagens, eles ficaram meio coadjuvantes totalmente, né? Mas principalmente ela começou a dar o ar heróico demais pra esses personagens. É aquela, o Jon Snow é o grande salvador do mundo, a Cersei é a grande maquiavélica de tudo, o Jaime vai ser o cara que vai ter que fazer um sacrifício enorme no final. Tudo isso já foi sendo muito bem encaminhado, de maneira torta no final da série, porque é aquela coisa, o Jon Snow, ele já morreu, ele vai ter que salvar o mundo, ele não pode morrer de novo. Então, realmente, ele foi dado não só um enfoque maior nos personagens, mas foi construído uma aura em torno deles que também atrapalhou bastante a série. E eu acho também que, se eles tivessem apostado nos clichês, por exemplo, se eles tivessem feito que a batalha final e a morte do Rei da Noite fosse o Jon Snow, seria mais aceitável do que a Arya, de repente, ser a salvadora. Eu entendo que a Arya ser a grande pessoa a derrotar o Rei da Noite faz algum sentido. O problema é que a batalha, ela prometeu demais e eu achei essa batalha muito mequetrefe, muito xoxa. Ela foi uma batalha assim, a noite tá chegando, o inverno de 10 mil anos tá chegando. Durou 3 horas, velho. Dentro do universo da série, durou 3 horas. O cara tem os generais dele lá, os caras tudo pomposos, caminhantes, brancos lá, com armadura, com espadinha de gelo. E, cara, nem pra botar eles, botava eles no 1x1 com a Brienne, com o Jaime, tá ligado? Ia ser cenas interessantes, tá ligado? Mas não tem isso. Até hoje eu falo, pra mim o final perfeito do Game of Thrones seria o Rei da Noite sentado no trono, cara. E todo mundo morreu, velho. Cara, e uma coisa que eu escutei que realmente faz muito sentido, e seria legal se vocês quiserem, se eles quisessem dividir, não fazer mais 10 episódios, mas se eles fizessem temporadas de 6 episódios, sei lá, mais 3 temporadas de 6 episódios, dividissem uma temporada só pra essa batalha, uma temporada só pra Daenerys x Cersei, pra invadir Kingsland e entender, e uma batalha pra resolver o que seria da Daenerys ali no comando do reinado, né, de fim, no Trono de Ferro. Mas não foi isso que aconteceu, né? O final perfeito pra mim seria o Beric Dondarrion, se ele não tivesse morrido as últimas vidas dele, ao longo da série. Ele chegando lá no Trono de Ferro, ele olhando, quer saber de uma coisa? Vamos todo mundo pra aquele lugar, e ele sai pra curtir a vida dele, tá? Ele tá cansado de morrer e ter que voltar toda vez. Mas enfim, a série fez 10 anos, a gente comentou, comemorou, celebrou, lembrou desses 10 anos. Essa é uma série que é uma das mais importantes da história da TV, pra muita gente é a maior série da história da TV na parte de engajamento, com certeza é a maior série da história da TV em termos de orçamento, de recordes, de premiação. Não sei quando terá uma nova série que fará esse sucesso todo e esse impacto todo, porque isso depende não só da qualidade da série, mas também, como a gente comentou aqui, do momento que o mundo tá passando. Então, a gente falou aqui de mídias sociais, de mudança no formato da TV e de muita coisa que impacta também pra uma série crescer. Então, a gente não sabe quando será que terá uma nova Game of Thrones, não em termos de história parecida, mas de impacto na cultura pop, né? E só pra gente colocar o que tá acontecendo, a gente tem, obviamente, com o time que tá ganhando, a gente tirar mais dinheiro, a HBO tá fazendo spin-offs de Game of Thrones. A gente tem um spin-off com
confirmadíssimo, que é o... Na verdade, já foi feito o piloto e foi cancelado, né? Que é aquele que ia contar a história do primeiro caminhante branco. Como é que é o nome? Eu não lembro agora o nome do spin-off, mas... Eu nem sei, cara. Mas tinha a Naomi... eu não lembro. Não, tinha um que era o Fire and Blood, não era? Não, esse é o que tá confirmado hoje, que esse tá confirmadíssimo, vai sair, que é o Fire and Blood, que vai adaptar lá a história dos Targaryen de muitos e muitos anos atrás, né? Quando eles eram os reis de fato, né? Com dragões. Vão ter muitos dragões e tudo mais, né? E tem um livro pra se basear, né? Tem um livro do Martin, que é Fire and Blood também, né? Que vai ser a base pra essa série. Então teve esse piloto que foi cancelado, tinha a Naomi Harris como ia ser a protagonista da série. Naomi Harris, não, Naomi Watts, desculpa. E esse piloto foi cancelado, e agora a gente tem o projeto oficial, assim, do Fire and Blood, vai sair em algum momento, a HBO já divulgou o logo, essas coisas. Eles estão trabalhando numa série daquele livrinho lá do Cavaleiro... Como é que é o nome, Everton? Esse. Cara, é muito bom esse livro, velho. Vai sair uma série baseada nisso, e tem uma série também que eles vão se basear mais pro lado de Essos, da parte que a Daenerys fica ali além do Kingsland, desse lugar que a gente conhece mais, né? Das navegações, enfim, mais pra esses lados, assim, uma coisa mais distante desse jogo dos tronos, de fato. E aí esperar pra ver o que vai acontecer, né? Pra ver se alguma dessas séries vai ter um impacto de Game of Thrones, se vai ser boa, se vai ser ruim, quando elas vão chegar, né? Porque agora com a pandemia tudo tá mais nebuloso. Mas, como eu comentei no começo do cast, o Martin também tem esse acordo de 5 anos de exclusividade com a HBO, então ele vai participar ativamente da elaboração dessas séries. E eu acho que talvez o final ruim de Game of Thrones, ele impacte diretamente a qualidade que eles vão colocar nessas séries. Eles vão ter um controle criativo maior pra saber o que eles vão colocar na tela. A HBO não quer cometer de novo, com certeza, esse erro que foi as temporadas finais da maior série que eles já produziram, assim, em termos de dinheiro que trouxe pra HBO e tudo mais, né? Bem, é isso, né? Vamos pro bloco final? Vamos. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando agora. A gente recomendar alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente escutou. Quem quer começar? Tá rolando agora uma série em formato de podcast chamada A Ciência Como Ela É. Nessa temporada fala sobre a saga de Carlota. O que é isso? Era uma peça de teatro, escrita por 2 mulheres, pela Carolina Brito e pela Márcia Barbosa, ambas professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que agora, em 2021, virou uma série podcastal, divulgada pela própria URGS, e também funciona como um spin-off do podcast Fronteiras da Ciência, que é um programa da própria universidade, onde a Carolina também é uma das apresentadoras, e conta a história de Carlota, que é uma professora de física, e conta os preconceitos que ocorrem muito nessa área por conta dela ser mulher, da coisa de ciências exatas não é pra mulher não pode mexer com isso e tal, e vai mostrando a trajetória da Carlota da infância até ela chegar à universidade. E é um projeto relativamente grande, porque é protagonizado pela Mel Lisboa, que todo mundo deve conhecer, atriz global e tal, de cinema. Tem a Fafi Siqueira, tem Rubens Caribé, então tem uma equipe muito grande por trás. É feita em parceria com o Instituto Serrapilheira, que é um instituto sem fins lucrativos do Rio de Janeiro, focado na divulgação científica, e até o momento, no momento em que sai esse episódio, já saíram 6 programas, serão 10 episódios nessa temporada, e a ideia é que esse projeto A Ciência Como Ela É sejam temporadas anuais. Então a próxima temporada vai abordar um outro assunto, de uma outra pessoa, de outros autores, com uma outra equipe, funcionando muito como se fosse uma radionovela, retrazendo o espírito da radionovela. Então é um projeto que eu tô gostando bastante. Ele tem um pouco aquele gosto de programas de ciência da TV Cultura. Pra quem viu TV Cultura dos anos 90 deve lembrar. Então ele tem essa coisa, e eu acho importante você trazer aspectos da ciência, não só puramente a ciência, as fórmulas, os ensinamentos, mas também trazer o dia a dia, os preconceitos, as coisas que acontecem, que muitas vezes um monte de pessoas que a gente vê por aí poderia ser um gênio e muitas vezes é barrado por conta desse tipo de comportamento. Legal, Everton? Cara, o que eu voltei a assistir foi a segunda temporada do His Dark Materials, série também da HBO, né, cara, baseada nos livros do Philip Pullman, né, e, cara, a segunda temporada também é muito legal, cara, pelo menos até, eu não terminei ainda, faltam 2 capítulos só, mas, cara, já dá pra ver que é uma série que também a HBO investe pra caramba, cara, e que é bem legal também. É uma série já também voltada pro mundo fantástico, só que não tão pesada como Game of Thrones, sabe? Também não tão assim, tão grande quanto foi Game of Thrones, sabe? Mas é uma série bem legal também. É uma série que podia ter potencial também, né? Podia ter, mas eu acho que o Game of Thrones tem aquele negócio lá dos personagens serem não ser o bem contra o mal, tá ligado? O que tem muito no His Dark Materials, tá ligado?
Sim, exatamente. Não, totalmente. O His Dark Materials, cara, é da praticamente todas as idades, tá ligado? Tipo, não é... Sim. E se eu não me engano, His Dark já foi confirmado que a terceira temporada é a última, né? Que eu acho que adapta os livros certinho, alguma coisa assim, mas enfim. Bem, eu vou fazer uma recomendação aqui. Primeiro, um canal que pra quem gosta de Game of Thrones e tiver interesse em saber mais do filosofia da série, de como eles criaram, dos personagens, de muitas ideias, é um canal que tem vídeos muito bons, chama The Take. Se eu não me engano, ele tem legenda em português, eu acho. Mas enfim, é um canal americano, né? Tem duas apresentadoras lá que elas falam de temas variados, assim, cinema, principalmente cinema e séries, e tem muito vídeo sobre Game of Thrones e vídeos muito bons, se você quiser se informar mais dos acontecimentos, não só da série, mas principalmente pelas ideias que os diretores, produtores, o Martin próprio tem na criação da história. Os vídeos são muito bons, eu recomendo. E minha outra recomendação é um filme, mais um filme sul-coreano. Eu tô viciado em filmes coreanos, agora eu tô assistindo com alguma frequência. Mentira, não tô viciado, não, só recomendei uma vez aqui. Se chama A Vilã, é um filme que tem no Prime Video, e é um filme pra quem gosta de porradaria sincera. Um filme que conta a história de uma assassina, né? Uma menina que foi treinada como assassina desde o começo, ela foi treinada lá de uma forma bem... aqueles treinamentos daqueles assassinos prodígios, sabe? E, enfim, aí ela acaba sendo contratada por uma agência... Contratada, não, forçada a trabalhar por uma agência que comete esses assassinatos, mas tenta ao mesmo tempo levar uma vida normal, tal, fugir com a filha dela. E tem uma trama de vingança / fuga durante o filme. O filme, assim, ele na parte dramática, assim, de contar a história, ele é um pouco arrastado e é bem contrastante com as cenas de ação que ele tem, que são absurdamente fantásticas, assim, são coisas violentas. O filme é bem violento, tem muito sangue na tela, mas são coreografias, assim, que são impactantes. A cena inicial, que é uma cena que eu até comentei com o Everton, que lembra aquele filme que eu já esqueci o nome. Qual é o nome daquele filme, Everton? De primeira pessoa? Russo? Hardcore, muito bem. Se você conhece esse filme, a primeira cena é bem esse filme, mas não é o que vai ser construído pelo resto do filme, né? Só essa cena inicial, mas que já te faz entender muito do que vai acontecer ali durante o filme. Tem no Prime Video, o título do Prime Video é The Villain, né? Está em inglês, então você vai achar lá fácil, e eu recomendo se você gosta de uma ação com doses maiores de violência. Bem, é isso, né, galera? Deu pra gente conversar sobre os 10 anos de Game of Thrones, fizemos bolo, ligamos pro Martin, comentamos aqui as nossas recomendações, e se você quiser continuar escutando o Sofaverso, entra no nosso site www.sofaverso.com.br, procura a gente nas nossas redes sociais. Sofaverso tá lá no Twitter, tá lá no Instagram. O podcast tá no seu agregador favorito, com certeza. Procura no Spotify, Deezer, Google Podcasts. Onde você procurar a gente, coloca lá Sofaverso, você vai encontrar a gente, vai escutar o episódio. Se você ainda não segue a gente no Spotify e quiser seguir, segue lá, que ajuda bastante o podcast a crescer e aparecer pras outras pessoas. Quer conversar com a gente, além das redes sociais que eu comentei, também tem o e-mail podcastsofaverso@gmail.com. Tem um grupo no Telegram, se você quiser conversar com a gente pelo esse aplicativo. Tem o link de convite aqui no post do episódio. Muito obrigado por escutar até aqui. Semana que vem a gente volta. Até lá. Valeu. Falou. Falou, e Dracarys.